Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de negócios regionais. Aqui nós conversamos com pessoas da nossa cidade e conhecemos um pouco mais da história. E o nosso convidado de hoje é Matheus Novaes, o cara que já ajudou empresas a faturar mais de 2 milhões de reais no mundo digital. Matheus, se apresenta aí pra galera. Isso aí. Gratidão pelo convite, Rick. Muito obrigado. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês. Eu sou Matheus Novaes, sou empreendedor aqui em Moarama já há mais de 12 anos. Apresento completo já, Rick? Como que é? Pode apresentar completo. Casado com a Karina, que é uma esposa amada da minha vida. Inclusive, nós já vamos completar 11 anos de casados. Olha só, cara. Parabéns, 11 anos de cara, casados, vamos completar. Sou pai de 2 filhos, o Pietro e o Henrico. E tô aqui em Moarama já há alguns anos, nascido aqui, fui embora, voltei pra cá e agora tô aqui e quero ficar por muito tempo ainda. Seja muito bem-vindo. Gratidão. E este episódio é um oferecimento da Filato Bene, a marca que veste líderes. Inclusive, Matheus, quem que te vestiu hoje? Tá todo elegante aí. Filato Bene. Bene. Filato Bene vestiu o Matheus. Até o relógio, né? Relógio também, ó. Relógio, blazer, sapato. Então, eu gosto muito da Filato. Atendimento diferenciado. Diferenciado, não tem nem o que falar. Um abraço ao Medina Léo. e o Léo. A Rose Clay, obrigado. Também me vestiram lá, ó. Tô todo de Filato Bene hoje. E não poderia ser diferente. A loja deles são impecáveis. Então, a Filato Bene é uma rede, tem franquias e lojas próprias. Em Umuarama, na direção de Leonardo Afonso. Matheus, e aí, meu irmão? Como que tá a vida? Tá tudo certo? Graças a Deus, bem corrido, Rick. Bem corrido nesse mundo do marketing, é bem acelerado, né? Se tivesse que resumir a sua vida em um slogan, qual que seria? Cara, seria honra e fidelidade. Seria isso. Porque toda a minha vida, de toda a trajetória que a gente vai conversar aqui, foi baseado nisso. Isso foi o diferencial de tudo. Legal, vamos contar um pouco da sua história, então. Como tudo começou, como que você foi se desenvolvendo. Pode começar desde o primeiro passo desde que você o primeiro deu. Passo. Vamos lá. Começou, na verdade, quando... No período ali de adolescência, eu comecei a estudar, que aqui em Moarama tem o famoso TAI. Não sei se existe ainda aqui no Pedro II. Tinha a formação de ensino médio junto com a administração. Uhum. E ali eu comecei a fazer e comecei a despertar o interesse por parte financeira. E eu comecei a fazer consultoria financeira já com 16 anos. Então, fazia consultoria financeira para algumas empresas, colega, amigo e tudo mais. E comecei a desenvolver esse trabalho por um tempo, comecei a trabalhar fora. E aí comecei a trabalhar primeiro numa funilaria. Aí ali na funilaria, inclusive onde eu ganhei essa cicatriz básica no rosto, que foi lá que eu comecei a desenvolver alguns trabalhos lá. Desenvolvi alguns sites, já fazia uma artezinha ou outra para poder ajudar a funilaria, de um amigo, inclusive. Aí eu tive esse acidente, que eu cortei o rosto, tirando o forro de porta de um Vectra. Ajudava no operacional? Ajudava no operacional, fazia tudo. Porque, na verdade, eu fui contratado por operacional. Entendi. Aí fui contratado para lavar carro. Aí foi dando ajuda para outro segmento. Foi. Tá. Porque como eu já gostava disso, ele falou, Matheus, eu preciso vender. Uhum. Falei, vamos lá, então vamos fazer um site, vamos criar uma... Na época não tinha as redes sociais como tem hoje, né? Era Orkut, eu MSN naquela época. Então eu comecei já a criar algumas coisinhas nesse sentido. E ali eu comecei a ajudar ele no financeiro, daí teve esse acidente, eu acabei abandonando daí, eu falei, não quero mais, porque é muito... Não fazia no meu estilo. Fui trabalhar como servente daí. Caramba, que legal, não fazia ideia. Fui trabalhar como servente, inclusive ajudei na reforma do Sapiens, do Colégio Sapiens, eu estava trabalhando lá. Então a gente trabalhei por um tempo ali como servente de pedreiro, por quê? Só para você entender, eu contextualizar. Eu tinha por volta ali de 14, 15, 16 anos mais ou menos ali, e eu já tinha um compromisso com a minha esposa, que eu conheci ela bem, eu tinha uns 5 anos de idade. Nossa! Pra você ter ideia. Com 14, eu cheguei no pai dela e pedi ela em casamento, pra você ter ideia. Caramba, que legal. Eu ia perguntar, vocês são super jovens, já tem 11 anos de casado? Então, porque eu falei com o pai dela quando eu tinha 14 anos, que eu falei que quando eu tivesse 18 eu ia buscar ela pra casar. Ele falou, você tá falando sério? Eu falei, Ele falou, então tá bom. Então fechou, autorizou. Conversei com ela, ela topou a ideia. Aí ficamos esperando durante 4 anos. Esses 4 anos ali, a gente ficou conversando. Só na paquera. Só na paquera. Nada de pegar na mão. Não tinha. Era mais conversa. E aí esse período foi onde comecei a trabalhar. Falei, preciso ganhar dinheiro. E comecei a fazer esse giro. Aí trabalhei como servente, trabalhei como nessa funilaria. E depois fui contratado como estagiário num escritório de advocacia. Legal. Aí lá eu cuidava do financeiro, parte administrativa e financeiro. Aí foi onde despontou a parte de consultoria. Comecei a fazer consultoria para os clientes, financeira. E aí veio a virada de chave, que eu vou dizer assim, Rick, que foi quando eu casei, eu continuei fazendo a parte de consultoria financeira, só que aí começou a vir os problemas que a gente normalmente enfrenta. Uhum. Então, só pra você ter ideia, quando eu casei, cara, eu ganhava, acho que se eu não me engano, R$700, minha esposa ganhava mais 300. 300, 400. E era R$400 o aluguel da casa.
Então, Nossa, você se imagina, virar com... negócio apertado. Eu não tinha carteira de motorista, não tinha faculdade, não tinha nada. Só que daí eu decidi fazer faculdade, pagava mais a parte da faculdade, que eu ganhei bolsa, mas pagava um pouquinho de diferença. E aí começou as coisas evoluindo, mais aquela no tranco. Aí eu comecei a lutar, comecei a trabalhar em algumas empresas aqui da cidade, consegui um emprego no Cicobi, depois desse processo, que foi uma baita de uma realização. Falei, agora o negócio tá bom. Só que para chegar lá, que é o detalhe, né? Que daí começou o meu vínculo com a tecnologia. Porque eu comecei a fazer planilha para consultoria e decidi começar a alugar essas planilhas. Uhum. Então, eu aprendi a fazer a parte de configuração de VBA. Não sei se existe hoje ainda. Se o pessoal faz, que é onde você faz programação no próprio Excel. Então, eu fazia uma programação que a pessoa me pagava R$50 por mês e quando ela não pagava, expirava o sistema. Aí o pessoal me pagava, comecei a ganhar um pouquinho e apresentei na faculdade. E a minha tutora na faculdade trabalhava no Cicobi, ela viu, o Cicobi precisa de alguém que sabe fazer planilha. E aí me contrataram lá. Aí começou as coisas a melhorar. Legal. Foi basicamente essa a primeira parte. Pode continuar? Continua Pode, ali? tá legal a história. E aí, o que acontece? Nesse período, eu que estava nessa transição para o Cicobi, a minha esposa estava grávida do Pietro. Uhum. E quando eu entrei no Cicobi, aconteceu um negócio bem interessante, assim, que marcou muito minha vida. Ali eu percebi que, agora você tem que virar homem. Porque a minha esposa estava com 8 meses, mais ou menos, foi quando eu fui pro Cicobi. E eu fui de estagiário. Então, ganhar lá, se eu não me engano, era R$650, mais R$600 de vale. E minha esposa já não estava trabalhando, porque ela estava barrigudona, de 8 meses. E eu tive que chegar na diretoria. Aquilo ali foi marcante. Eu tinha uma semana de estágio, cheguei na diretoria e pedi para eles um empréstimo, cara, para pagar a cesárea. Aquilo ali foi... Porque eu não tinha grana para pagar a cesárea. E porque acabei saindo do outro emprego, aconteceu várias outras coisas ali. E tive que pedir empréstimo. Daí ela falou assim, Matheus, mas você tem uma semana. Aí inclusive, um Fabinho, um abraço pra você, Fábio. Esse cara me ajudou demais. E aí eles falaram assim, mas quanto você precisa? Eu falei, a cesárea se eu não me engano, tava R$6.000 na época. Nossa. 10 salários. Cara. E ali eu falei, não, eu preciso desse empréstimo. Daí ela falou assim, Matheus, a gente normalmente não faz empréstimo, porque é estagiário e tudo mais, só para membros, só pessoas que são efetivadas. Eu falei, tá, mas veja o que vocês conseguem fazer para mim. Aí naquele momento, cara, eu falei, eu preciso ser diferente do que todo mundo faz aqui. Aí procurei, andei pelo Cicobi. Na unidade que eu trabalhava, tinha uma parte no fundo, que descia no estacionamento, e tinha uma salinha fechada. Aí eu perguntei, o que tem nessa sala aqui? Os caras falaram, tem uns arquivos aí que fica jogado há um bom tempo e ninguém monitora nada. Aí beleza. Aí subi numa outra sala, tinha mais um monte de arquivo. Falou assim, então, essa sala aqui precisa organizar os arquivos. Eu falei, deixa eu organizar. Aí o meu gerente na época falou assim, não, vou conversar com a diretora, vamos ver se eles deixam. Aí deixaram organizar. Cara, eu zerei aquilo lá. Zerei assim, rapidão. Falei, vou organizar. Organizei tudo de cima e embaixo, deixei perfeito o negócio. E aí passou, se eu não me engano, um mês. Aí ela me respondeu, ela passou 2 semanas, ela me respondeu que teria como fazer um empréstimo. Só que passou 30 dias, me chamaram na sala de reuniões. Aí eu gelei. Pronto, cara, perdi o emprego e tenho um empréstimo ainda de 6 mil pra poder pagar. Aí quando eu entrei na sala, mano, aquele dia ali, eu acho que eu desmontei, pra você ter ideia. Eu cheguei na sala, na hora que abriram a porta, tinha um monte de câmera assim na porta. Eu peguei e fechei a porta. Falei, nossa, invadi uma reunião, eu já tô ferrado. Aí falaram, não, pode entrar. Quando eu entrei, tava passando um vídeo no telão, o pessoal tirando foto de mim, filmando, eu não entendi o que tava acontecendo. Aí eu fui me dar conta, quando eu olhei na mesa, cara, fralda, lenço umedecido, tudo. Poxa, mano. que legal, cara. A equipe abraçou o projeto. Você tá louco. Que legal. Tá louco. Ali me legal. arrebentou. Ali, a única coisa que eu sabia fazer era chorar, irmão. Falar a verdade pra você. Eu chorei virado de neve. Porque assim, é uma mesona de reunião cheia de fralda, lenço umedecido. Nossa, que legal. Aquilo Parabéns, hein, galera do Cicobi. Cara, Parabéns. arrasaram, assim. Eu não tenho o que falar desses caras, porque eles me ajudaram demais. E aí, detalhe, olha o que aconteceu. Daí eles me sentaram, eu assisti um vídeo onde ele falava sobre o Ubuntu. Já ouviu falar do... Já. Que é essa questão de comunidade. E ali, cara, eles fizeram uma outra dinâmica comigo. Falaram, Matheus, estoura uns balões aqui. Tá, beleza. Comecei a estourar uns balões e tava escrito, você foi... Aí eu peguei, estourei o último, efetivado. Cara. Cara. Aquilo ali, cara. Olha, eu já tava chorando, eu chorei mais ainda. Que da hora. Porque você imagina, porque assim, eu casei com 18. Meu filho a gente veio eu tinha 21 anos mais ou menos, eu era bem, bem novo. E aí quando veio essa parte quando foi efetivado, eu desmontei. Realmente, eu desmontei ele, porque, pra você ter noção, o salário ele triplicou, né? Assim, 3 vezes mais do que eu ganhava, mais o Vale, mais o Unimed, mais um monte de coisa que tinha de benefício lá.
E da noite pro dia, assim, vou dizer assim, virou o jogo. E aí, tipo, uma pessoa que tava totalmente quebrada, ferrada, aconteceu isso. Daí ela falou assim, não, vem buscar aqui com a tua esposa. Eu fui buscar minha esposa lá, barrigudona. E ela foi também, ela tava, sim, porque você imagina, pô, eu tenho que tirar chapéu pra minha esposa, porque ela topou casar com um cara quebrado, não tinha nada. E ficamos juntos, passamos por essa experiência maravilhosa. Mas, Então, pô, assim, você honrou ela, hein? cara, Dos 14 aos 18 ainda permaneceu firme, Foi. casou. foi ali, Parabéns, foi. cara. Parabéns, que Foi. legal. Então aí Teve marcou. palavra. Foi. Isso aí é uma coisa que sempre eu trouxe na minha vida, sabia? Que essa questão de palavra, de acompanhar, de honrar. Por isso que eu falei que honra e lealdade. Porque começou com o meu casamento. Porque com 14, dos 14 por 18, eu me comprometi pra ela. Eu não vou ficar com ninguém, eu vou me guardar pra você. Tanto que eu comprei uma correntinha, inclusive eu uso até hoje um símbolo, uma correntinha com uma cruz, que eu falei assim, ó, eu vou estar usando ela. O dia que eu chegar pra poder conversar com você, se você tivesse guardado pra mim, é de casa. E eu vou tirar ela, eu vou te dar. E aconteceu exatamente isso. Passou os 4 anos, eu fui lá com a correntinha, falei, é isso, eu fiz minha parte, e você? Ela falou, eu fiz a minha. Eu falei, então a gente vai casar. Que legal, cara. Foi doideira. Parabéns. E aí aconteceu essas coisas. Então, tipo assim, eu sou muito grato à minha esposa, principalmente. E o pessoal do Cicobi também não tem nem o que falar. Eles foram... E aí depois do Cicobi? Aí teve- começou a mágica. Toda a Eu experiência ali dentro. É que daí que acontece. Eu sempre fui o melhor aluno da sala. Uhum. E eu falei, o melhor aluno sempre se dá bem. E comecei lá até o dia que eu peguei e conheci eu até brinco com ele, né? O pior aluno da sala tava trabalhando lá também. Eu falei, oxi, o que tá acontecendo, né? Aí, só que daí começou a virada, porque trabalhando lá as coisas vão evoluindo. O meu filho nasceu, aí tava... começamos a querer também ganhar um pouco mais, a ter um outro tipo de vida. E aí surgiu o digital. Já começou a ter o hype do marketing. Aí meu cunhado comprou um curso, me deu o curso de presente, falou, faz o curso aí. Eu comecei a fazer o curso aí falava sobre social media, gestão de tráfego e tudo mais. Eu fiquei interessado, falei, cara, vou ver um pouquinho mais sobre isso. E aí o que aconteceu? A gente entendendo um pouquinho mais sobre esse mercado, eu comecei a estudar, comecei a gostar e comecei a fazer uns serviços extras. E começou a vir dinheiro. Comecei a fechar contrato. Aí eu larguei a consultoria financeira e comecei a ficar com a parte de marketing. Uhum. Porque eu vi que os caras do financeiro, eles precisavam aprender a gerar receita. Aí eu aprendi um negócio muito massa, que é, você não precisa aprender a se tornar um expert em administrar despesa, mas sim trazer receita. Exatamente. Aí a conversa mudou. Tem gente que só pensa em cortar despesa. Para com isso, gente. Corta. Vamos pensar em prosperar, né? Pegar mais clientes, pegar mais receita. Tem coisa que dá para cortar, mas tem coisa que é essencial. Sim. E o marketing é vital para uma empresa. Marketing e time comercial, gente, pelo amor de Deus, você tem que injetar muito mais grana. Não é cortando o marketing. Eu tô sem verba para marketing. Esse ano eu já fechei do meu marketing. Eu fico doido quando a empresa fala para mim, eu já fechei meu ano. Deus. Eu falo, mas, cara, um ano muda tanta coisa, em um ano tudo acontece, um ano tem milhões de coisas acontecendo, campanhas, eventos e tudo mais, e a pessoa fala, mas minha verba do ano tá fechada. Eu falo, Não, poxa, pelo amor de Deus. que agência que você Existe. trabalha que já fechou o ano inteiro pra você, ela não vai trabalhar mais, só vai Não. executar? É porque o marketing é dinâmico, né? Exatamente. Que você falou. É dinâmico. Exatamente. E eu aprendi isso muito porque, assim, você tava fazendo a administração da pessoa lá. Então tem receita e tem despesa. O cara falou, Matheus, eu já cortei todas as despesas e mesmo assim eu não consigo. Falei, cara, então peraí. A gente precisa começar a gerar receita. Só que o gerar receita, quando a gente fala de marketing, não é só você falar, vou fazer os posts aqui e vou deixar. Uhum. É que nem você falou, o cara fechou o ano. Pô, mas como assim? E as mudanças que tem no mercado? Exatamente. Porque o mercado é muito dinâmico quando a Exatamente. gente fala de marketing. E aí entra o detalhe, né? Que tem todos aqueles padrões. Porque eu fazia, na época, quando eu comecei, fazer o básico, né? Que é o quê? Você faz a artezinha, faz a legenda e posta. Uhum. É isso. Ah, tem estratégia? Não tinha nem estratégia naquela época. Era mais assim, o cliente passava a lista do que ele queria, desenvolvia a arte e fazia. Só que naquela época estava em alta. Uhum. E aí começou a bombar as coisas ali. Você E aí, pegou o gap do negócio. Peguei o gap do negócio na parte de social media. Uhum. E aí começou o social media a funcionar. Aí qual que foi o detalhe? Acabou não vinculando uma coisa com a outra. Não começou não dar certo eu ficar no Cicobi e trabalhar fora. E aí foi onde aconteceu de sair do Cicobi e eu comecei a ir com a agência. Aí eu comecei com a agência, já começou a rodar e comecei a fazer as coisas funcionarem. Então até aí foi o marco da empresa. Entendi. E começou com a parte de marketing propriamente dito, tá? Entendi. Dali pra frente, aí começou o game mesmo, que é o que que a gente fala de empreendedor, né? Uhum. A gente fala, não trabalha no... Não, você é empreendedor. Você tem que aprender a administrar, tem que aprender a Me contratar. explica aí, como que foi a principal diferença quando você saiu do Cicobi para empreender? Qual que foi a maior diferença que você sentiu, assim, de sair do operacional, executar para os outros e a partir disso executar para você? Cara, isso aí foi chocante, vou falar bem a verdade. Porque a gente tá acostumado o quê? Acordar todo dia às 8, sair pro horário de almoço, volta às 18, vai dormir, tá tudo certo. Cara, o empreendedorismo é diferente, eu vou dizer assim, porque eu não tinha horário.
trabalhava das 6 da manhã até as 11 da noite, meia-noite, e vira, não tinha intervalo, e não tem conversa, não tem. Se você não fizer, não entra. É diferente, né? Não é 8 horas igual o CLT, né? Não. Não tem essa conversa, não tem aquela segurança. Você fala, não, esse mês, não importa o que eu faça, tá tudo certo. Você tem que produzir o negócio, você tem que fazer. Só que daí aconteceu outro detalhe, que foi um negócio que você falou que eu achei interessante. O mercado evoluiu tão rápido, Rick, assim, que tipo, da noite pro dia, as pessoas estavam pedindo estratégia. Ela falou assim, agora tá todo mundo fazendo o marketing digital, tá todo mundo na internet, tá todo mundo no Instagram. Não, é assim, claro que foi gradativo, mas as pessoas começaram a falar, eu preciso me diferenciar. Aí eu falei, agora eu preciso começar a evoluir no mercado. Então aí entra aquela parte que eu sei que você faz muito, que é se atualizar. Que a gente tem que se manter atualizado no mercado. Que é aí que entra o ponto que diferencia os valores. Da pessoa que cobra barato da pessoa que cobra caro. É um ponto interessante, inclusive a gente vai falar muito sobre isso. Mas antes eu quero fazer uma chamadinha aqui e um abraço ao meu parceiro Diego Mota. Você usa, né, os aparelhos da Moto? Claro. Aqui, ó, tô Diego, com parceiro. meu iPhone aqui, já tô vendo que o Matheus também tá com o iPhone aqui. Aqui nós temos o patrocinador, que é o Diego Mota, ele trabalha com especificamente a linha Apple. Então, tudo da Apple que você precisar, o MacBook, iMac, iPhone, Apple Watch, Pencil, iPad, tudo da linha Apple, pode falar com ele. E ele tem um trabalho bem diferenciado, Matheus. Ele vem na empresa, ele entende sua necessidade e ele faz um planejamento para você conseguir montar sua linha Apple dentro da empresa. Isso aí é diferenciado. E além de tudo isso, eu mesmo tenho um problema muito sério de tempo, porque eu tenho muito compromisso. Então, ele já deixa seu celular funcionando. Então, fiz um upgrade, fui pro 16 Pro Max, que é o aparelho que tá aqui hoje. Ele vai colocar todos os meus aplicativos, minhas contas, vai deixar tudo funcionando. Então, não vou perder tempo nem para ter que mexer no meu celular. Na hora que eu pegar meu celular, já vai estar pronto para uso. Então, esse é um dos maiores diferenciais. Sem contar que é uma pessoa idônea, atende aí uma alta classe da cidade. Então, um pessoal mais consciente aí, que entende de um bom trabalho, com certeza compra lá com o Diego Mota. Muito obrigado, Diegão. E obrigado também a Cláudia Bolos Doce Salgado. Tá servindo aí os salgadinhos aí pra nós, tá? Então, a hora que você sentir à vontade, pode consumir à vontade, tá, meu irmão? Nossa, tá bom demais. E no finalzinho a gente come esses churros maravilhosos aí, que tá quentinho ainda. Voltando aqui. Achei interessante você tocar no ponto da questão de valor e preço. Sim. Porque hoje, empresário, você comete um erro muito grande quando você busca alguém por preço. Quando você busca alguém por preço, entenda que você também está começando a vender preço dentro do seu negócio. Porque tem que ter coerência. Quando você tem alguém que quer valor, automaticamente você busca as empresas que têm valor. Então, tá tendo casamento. Seu produto vai ser valorizado junto com essa empresa que você está valorizando. Quando você busca preço, a tendência dessa empresa que vai te entregar um péssimo serviço, porque não tem como entregar um serviço bom, é fazer com que a sua empresa comece a entregar preço também. Exato. E aí você está semeando e colhendo. Exatamente. É a lei da semeadura. É aí que tá. Você ajuda a prostituir o mercado e o mercado vai prostituir o seu. É assim que funciona. Exato. E claro que sim, que existe uma diferença gritante entre valor e preço. Exatamente. É o valor agregado, vamos imaginar, aqui no meu caso na época, a pessoa ela quer uma estratégia qualificada, uma estratégia diferenciada. Você precisa se qualificar, o profissional precisa se qualificar. Exatamente. Então, normalmente é um cálculo que eu sempre faço. Beleza, essa pessoa ela é um pouco mais cara, mas o que diferencia ela? Claro, se ela não tem diferencial, não tem por que cobrar mais caro, mas se ela tem, é justo ela cobrar. Sim. Porque aqui no meu caso, o que aconteceu depois? Eu decidi me formar, eu decidi estudar, eu decidi me esmerar. Aí foi onde eu entrei para um desafio. Que eu comprei uma mentoria com a equipe do Pablo Marçal aí, que tava bombando na época. Comprei a mentoria. Bomba até hoje. Bomba até hoje, né? Muito bom. A estratégia daquele cara é surreal. Não tem nem o que falar. Falem o que quiser, mas onde ele chegou, ninguém... Muito pouco vão chegar. Na parte principalmente do digital, é difícil. Poucos vão chegar. E eu acompanhei ali os bastidores deles, assim, então não tem o que falar. A equipe, quando eu fiz a mentoria, ela tinha um desafio que para você poder ganhar uma plaquinha lá na época, eu falei, caramba, eu preciso dessa plaquinha. Porque se eu levar uma plaquinha dessa para o Moarama, eu consigo aumentar meu valor. Porque, querendo ou não, as plaquinhas hoje elas movem, né? O tal do resultado visível, né? Então, eu entrei nesse desafio, estudei pra caramba, bati a meta de faturamento, fui lá pegar minha plaquinha. Aí peguei, consegui lá pegar o prêmio máximo, teve o reconhecimento junto com a equipe do Pablo lá. Consegui fazer ainda, inclusive, olha que você tem nossa questão de valor, né? Eles agregam tanto valor neles, que pra você ter ideia, eu paguei R$1.500 no jantar. Pra jantar com o cara. E assim, poucas pessoas pagaram pra poder ir jantar com ele lá no... Não sei se você vai lá... Mas o que é comida? Era um crepe.
Não é comida. O foco você... não é a comida. Exato. Então, às vezes, assim, o valor que você tá pagando é para vocês ter aquela pessoa perto de você. Exatamente. E aí que é o pulo do gato. Frequência. Sim, frequência. Vamos pegar, por exemplo, um empresário que nem você. Cara, quanto que custa para eu poder passar o dia perto de você pegando seus insights? Pô, um empresário de sucesso que já tem mais de 16 anos, correto? Mais 16 anos. Mais de 16 anos trabalhando nisso. Pô, aí que eu fico chocado com algumas pessoas. Por quê? A pessoa ela quer ter o conhecimento que você tem, mas ela não tá disposta a pagar o valor que você merece para poder estar ali junto com ela. Tudo que construiu, né? Cara, não faz Tudo que sentido. investiu. É um legado, uma história que você construiu. Então, isso que eu comecei a observar no meu caso. Só que antes de eu repassar, eu comecei a fazer. Falei, então, peraí. Então, já que eu quero ser essa pessoa que vão pagar mais por mim, eu vou pagar por alguma pessoa. E comecei a investir nisso. Investi nesse relacionamento, fui lá, sentei na mesa. Só que assim, eu não paguei e fiquei simplesmente esperando. Eu paguei e falei, eu preciso me aproximar desse cara. E aí, onde entra a parte de honra. Como eu sempre trouxe isso do meu pai, inclusive um homem de Deus, um cara incrível, ele me ensinou muito sobre honra, que toda unção que você honra, ela é sua. Então, todas as pessoas que eu converso hoje, eu procuro honrar elas ao máximo. E honra é servir. Legal. Porque se você, cara, você abre portas. E o que eu fiz? Eu fiquei olhando pro cara, dono da casa, e falei, eu preciso servir esse cara. E fiquei esperando o momento certo. Quando eu vi que ele levantou pra poder ir pegar a comida, eu levantei, fui na frente dele, peguei um prato e um talher, dei na mão dele. Ele olhou pra mim e falou, tá, o que você quer perguntar? Já mandou essa? Eu falei assim, eu queria saber a respeito de fé e prática. Ele falou, mas você não quer saber de marketing? Não, eu falei, eu quero saber disso aqui. Como que você leva essa parte? Ele falou, senta lá na minha mesa. Cara, aí tipo assim, tinha a mesa principal e tinha as outras mesas. Ele pediu pra eu sentar na mesa dele. Fui, sentei na mesa dele. E sabe o que eu fiz ali? Que muita gente, acho que às vezes esquece. Aqui eu tô falando bastante porque a gente tá num podcast. Mas quando eu sentei na mesa dele, eu fiquei quieto. Eu só fiz uma pergunta e deixei fluir. Por quê? Cara, você não pode, na mesa de uma pessoa sábia, ficar falando, irmão. Você tem que ficar quieto e ouvir. Exatamente. É o segredo, não tem... por isso que eu gosto muito, assim, de conversar com você, conversar com outras pessoas, principalmente, assim, com as mais idosas também, porque eles têm história. E a história deles vai me ajudar. Com certeza. E foi o que eu fiz, sentei ali e fiquei ouvindo, cara. Até comentei em outro episódio, numa mesa de 5 pessoas, se você for a que mais ganha, cai fora da mesa. Ponto. É isso aí. Cai fora da mesa. É isso aí. Você não vai aprender nada. Cara, você falou... A chance é muito pequena. Ou se você vai aprender, talvez não é significativo para dar o próximo passo. Exato. Tenta sentar com pessoas melhores que você e assim por diante. Quando você é o melhor da mesa, é vaidade, é orgulho. Pô, isso é legal. É vaidade e orgulho. Você não tá... Você tá ali pra mostrar e servir, mas não tá mais pra aprender. Já era. E aí você parou de evoluir. Aí você parou de evoluir, você vai ser engolido. Sim. Não tem outro caminho. É que nem o pessoal fala, né? Aqueles que estão parados, eles estão andando pra trás, não tem conversa. Uhum. Então, e você falando esse negócio, foi exatamente o que aconteceu, cara. Porque eu sentei naquela mesa e fiquei ouvindo ele falar. E ali teve insights pro meu negócio. Por quê? Nem tudo o que você aprende na internet, você vai pegar e aplicar e vai dar resultado pra você. E foi isso que eu aprendi lá. Porque eu tinha feito vários cursos, peguei os cursos, coloquei em prática e não funcionava. Por quê? A gente mora na Umuarama, uma cidade do interior. Então não adianta eu pegar o que fazem em São Paulo e querer aplicar 100% aqui. Não, que tem outra linguagem, né? Pô, totalmente diferente. Uhum. Lá eles cobravam, pra você ter ideia, na época, o social media ele só fazia calendário de conteúdo e agendamento de publicação. E análise de métrica. Aqui, quando eu voltei, falei, peraí, eu tentei fazer isso e ninguém contratava. Eu tinha que aprender a fazer arte, editar vídeo, fazer copy. Falei, peraí, mas o social media não faz isso. Fazia todo um trabalho de uma agência. Exato. Porque senão ninguém contratava. Aí foi onde eu fui lá, fiz essa mentoria e ele me explicou. Falou, Matheus, é o seguinte, dependendo do lugar que você está, você vai ter que fazer tudo. Porque senão ninguém vai te contratar. Aí ele me passou os insights e tudo mais. Eu peguei o que eu aprendi na mentoria e no curso, adaptei pra minha realidade e funcionou. Top. E aí que tá a jogada. Porque muita gente fala assim, beleza, eu tô vendo fulano de tal lá, um influenciador, bombando na internet. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo dropshipping. Vou fazer o dropshipping e vai funcionar pra mim. Cara... Então, assim, eu sou um cara que já passei por tudo, tá? Depois dessa trajetória do social media, entrei como afiliado, trabalhei com dropshipping, trabalhei com e-commerce, até que eu entendi qual que é a minha real função. Que daí hoje que eu trabalho com posicionamento de marca, campanha estratégica. Mas foi todo um período. E só que assim, pulando de galho em galho, fazendo curso, parando e evoluindo, e assim foi. Legal. E foi aí que a gente se conheceu também, né? Foi. Foi engraçado, inclusive. Pra quem não sabe, eu e o Matheus, nós temos uma parceria que chama PEX 360. O que é essa parceria? É a união do meu lado comercial, que ele é forte, eu entendo muito sobre esse posicionamento de vendas, com o conhecimento do Matheus, que é muito forte no digital. Então, o Matheus é um baita estrategista digital, cara, te admiro muito.
e é uma pessoa de honra, né, que trabalha muito certinho. Então a gente uniu essa parceria para fazer o digital acontecer. Então, se vocês precisarem de um serviço digital, pode contar com a gente. Aí sim gostei do merchan. Que a Pex vai atender vocês com certeza. Eu vou falar até um pouquinho do que eu desenvolvo junto com a Pex, e depois você pode falar um pouco mais também. Dentro da Pex, nós não atendemos um cliente que quer apenas um social media comum. Esse não é o nosso foco. Para esse tipo de cliente, tem outras empresas que atendem aí tranquilamente. Por quê? O social media comum ele vai buscar preço. E não é o nosso caso. Não. Nosso caso é estratégia. Nós queremos saber aonde você está, onde você quer chegar e os caminhos nós vamos desenhar. Então, nós vamos desenhar junto com você. Olha, você quer chegar aqui, então esses são os meios. Você está disposto? Porque muitas vezes o cliente ele quer sair de um lugar, chegar ao outro, mas muitas vezes não está disposto. Aí que tá. Não quer investir verba, não acredita, talvez, no próprio negócio. Sim. Porque eu falo, não é nem acreditar em nós. Porque acreditar em nós, ele acredita porque veio falar com a gente, contratou nosso serviço. Mas às vezes não acredita no próprio negócio. Fala, pô, vou pôr essa grana e se não voltar? Fala, pô, mas você não confia em você? Isso é interessante, cara. E aí é uma coisa que a gente se pega. E muitas vezes o empresário, ele não só tem medo, como daí ele age por impulso e vai no preço. Quantas vezes o empresário já veio até nós, conversou, cara, beleza, chegou no orçamento, não, vou pensar. Aí no outro dia, pô, não deu certo. Aí vai lá e faz com outra empresa. Aí fica 6 meses perdendo dinheiro, porque daí vai numa empresa que não vai entregar. Aí volta e aí paga o valor até mais alto para fazer com a gente. Então, gente, para de perder tempo. Porque se a pessoa parar pra pensar, são 16 anos aqui, mais 8 anos do que eu tô fazendo na parte do digital, cara, é repertório. Vou dizer assim, hoje o jogo não é mais jogo de vamos dizer assim, de quem cria mais conteúdo. Não, é repertório, meu irmão. Então você tem que saber o que você tá fazendo. Exatamente. E esse é o diferencial. Sentar com o cliente, mostrar as métricas, os caminhos, o que faz e o que não faz sentido. Tem cliente que só vê volume. Sim. Por exemplo, pô, gente, vocês são de Moarama, a maioria das pessoas que nos assistem aqui, né? Quem é de fora, todo respeito, mas leva isso pro seu coração também. Se o seu negócio depende da região, das pessoas locais, pra que você tá querendo alcançar 100 mil pessoas? Faz sentido. Você nem consegue comportar isso dentro do seu negócio. Se entrar 15 pessoas, você já vai se ver louco, a sua equipe talvez nem consiga atender. Sim. Então, foca na qualidade das pessoas que vão lá. Quem vai comprar? Quem são as pessoas que realmente têm potencial de compra? Quem é o público-alvo? Muitas vezes as pessoas se impressionam com números. Eu vou pegar uma influência porque tem 500 mil seguidores. Gente, pelo amor de Deus, o Moarama tem 100 mil habitantes. Se a gente for pegar a rede social dessa galera... Cara, não faz sentido. Entendeu? Se chegar a 60 mil eleitores, 80 mil eleitores, é muito. E aí que você vai filtrar. Pô, de 80 mil, quantos que é pro meu negócio? Sim. Então, poxa, vou dar um exemplo da minha rede social. As pessoas que me seguem são pessoas do empreendedorismo. São empresários, são médicos, advogados, dentistas, pessoas que é desse segmento. Então, para esse tipo de público, meu negócio funciona. Agora, eu quero pegar povão, classe CD. Cara, tá tudo bem, mas vai ter outro tipo de influencer que vai ter esse tipo de trabalho. Que vai ter classe C e D. Sim. Então, é segmentado a coisa. Tem que ver onde você quer atingir. Às vezes, talvez para um Real Mix, no máximo 15 aí, sim, tá tudo bem. Mas, pô, às vezes um médico, ele quer olhar uma pessoa com 500 mil seguidores pra quê? Pega alguém que tem ali 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 seguidores, que são os micro-influencers, sim, mas que faz sentido. Que pessoas que são seguidas por pessoas respeitadas, pessoas idôneas, pessoas que realmente podem gastar o dinheiro e consumir. Um exemplo, um cirurgião plástico. Cara, uma cirurgia que o cara conseguir converter ali pro negócio dele, através de um seguidor engajado, já é negócio. Já é negócio. Agora, se você fizer com uma pessoa com 500 mil seguidores e converter nada, não vale nada. Tá divulgando para quem não tem potencial de comprar o produto. Isso aí são as métricas falsas que acontecem muito na internet. As pessoas, elas veem muita métrica falsa, porque, vamos imaginar assim, né? Você usou o exemplo seu para um público e outra pessoa para outro. Isso aí eu vi muito com as pessoas vamos, por exemplo, assim, a pessoa não tem capacidade para poder atender público A. É porque, assim, ela decidiu que ela não quer atender público A, beleza? Só que daí ela quer andar de terno. Não faz sentido. Ela tá comunicando de forma errada. Então, isso a gente tá falando assim, não é preconceito, sim, mas é exatamente a forma com que você se posicionou. Exatamente. Porque tem várias empresas que, inclusive, nessa minha trajetória aconteceram, que, assim, eu acabei vendendo muito pra ela e ela não dava conta de entregar. Rebentou. Sim, aí é pior do que se não tivesse feito.
Exatamente. Então, Exatamente. a pessoa tem que pensar nisso, nessa linha de raciocínio. Senão, não adianta. Porque tem muita gente que fala assim, eu quero contratar um influenciador, que nem você comentou, que tem nível Brasil. Beleza, mas seu produto é nível Brasil, não faz sentido. Exatamente. Isso aí, mas é que a gente chama de métrica falsa, que a pessoa ela olha na internet e ela fala, não, eu tenho que ir com a pessoa que tem E milhão de também seguidor. tem muitos perfis que compram seguidores. Não, isso aí virou mato, né, hoje. E aí comprou seguidor, meu amigo, você tá divulgando pra robô. Não. Aí eu falo que é que nem cemitério. É lotado de gente, mas ninguém interage. Exatamente. E não Essa funciona. foi boa, hein? Forçou um pouquinho, mas... Essa foi ótima, essa eu nunca tinha ouvido. Mas é porque não faz sentido. É Tem muita verdade. pessoa que compra... Primeiro, eles entram em grupo de engajamento. Cara, você já viu falar de grupo de engajamento? Não. A pegada é assim, você entra num grupo em que tá eu, você e mais alguém ali. Então, eu sou obrigado a comentar e curtir nos seus posts, você faz isso no meu. Mas não quer dizer que você vai comprar de mim. Entendi. Não faz Você tá sentido jogando nenhum. uma métrica falsa. Daí, quando você for precisar vender, a pessoa não vai comprar. Você vai lá, nossa, mas eu tenho um monte de views no meu Reels, Aham. eu tenho um monte de visualização nos stories, mas eu tá comprado, porque é um grupo de engajamento. Não faz sentido. Meu pai. Matheus, fala um pouco mais. Quais são os produtos da Apex? O que tem Legal. para oferecer para o consumidor? Tá, de uma forma bem direta para vocês, é assim, a gente pega toda a expertise e coloca em prática para que você entenda o que você precisa fazer e como que você vai fazer. Então, por exemplo, imagina que você tem uma empresa que você não é visto no Google, por exemplo. Não é somente você pegar e pagar para você aparecer em primeiro lugar no Google, mas sim como você vai aparecer lá. Então a gente vai pegar desde montar a estrutura de uma landing page, como que você deve montar ela, isso estrategicamente falando, tá? Uhum. A gente tem parceiros que vão desenvolver ela, mas estrategicamente, qual que deve ser a headline, como que deve ser a foto. Inclusive tem o Estúdio K que é parceiro para poder fazer as fotos já estrategicamente pensadas. Exatamente. Aqui nós temos uma produtora específica para publicidade. Exato. Então nós temos o estúdio que faz tanta parte de fotos e os nossos parceiros do vídeo. Isso, exato. Então, assim, a galera já tá preparada para poder fazer o vídeo da forma certa, estrategicamente pensada, como também a parte da produção. Então, assim, gente, o que você vai falar, como você vai falar, para quem você vai falar, aí detalhe. Aí vem o outro ponto. Analisar todas essas métricas, que daí tá o jogo do negócio. A gente analisa a métrica, otimiza e coloca de novo para funcionar. Uhum. Que é o que muita gente deixa passar, porque a galera fala, beleza, eu fiz 10 posts. Beleza, mas quais desses posts performou? Por que performou? Como que eu consigo replicar essa performance? Aí que tá o negócio. Porque, assim, você fala... Tem muita gente que eu conheço que fala assim, Matheus, eu viralizei um vídeo. Falei, que massa, mano. E depois? Não consegui viralizar de novo. Pô, então você não entendeu como faz. Fez só uma vez na cagada, né? Exato, porque assim... ok, mas você fez dancinha, beleza, mas você é um médico, qual que é o sentido? Eu lembro um vídeo do Whindersson Nunes, no show dele, ele falando, tem um amigo meu que queria um arquiteto. Eu fui indicar um arquiteto pra ele, aí quando eu abri no Instagram, tava lá um vídeo dele falando com aquela trend do Curirim. Frisa! Sabe, por que você matou? Pô, não faz sentido um arquiteto postar um vídeo desse só pra viralizar. É o ridículo, né? É o ridículo. É o cúmulo. É a postura da pessoa, é o posicionamento da pessoa que envolve marca. Então, assim, aqui a gente vai cuidar da sua marca, para que ela seja entregue, para que a pessoa consiga entender sua mensagem e queira comprar de você. E não você ficar empurrando venda para ela. Uhum. E isso é uma coisa que, sim, que o Rick faz muito bem, eu faço muito bem. E, assim, a ideia é que a gente vai transferir isso para o Morama. Essa é a nossa jogada, trazer um mercado novo para cá. Legal. E, assim, uma forma até da gente explicar de uma forma mais simples para as pessoas entenderem. Não existe milagre no marketing e a gente não faz promessas no marketing. Então, o marketing não é promessa nem milagre. É assim como você contrata um time comercial. Você está contratando com as melhores qualidades para te entregar o melhor resultado, mas não quer dizer que aquilo vai acontecer. Porém, você vai ter uma noção mais real da vida, da realidade da coisa. Aí. Por quê? Nós somos um time que quer que vocês prosperem. Eu vou dar um exemplo do meu negócio paralelo, que é a revista, né? A revista, quase 80% dos meus clientes está comigo há mais de 10 anos. Dinheiro não aguenta desaforo. Se fosse ruim, eu não tinha esse número. E eu tenho vários que estão desde a primeira edição. Ou seja, 16 anos com a gente. Então, se não fosse bom, não estariam com a gente. Só que o que eles entenderam? A cultura do negócio. É isso. A forma que as coisas acontecem. Nós somos uma peça da engrenagem. A engrenagem é todo um ecossistema. Você precisa ter um atendimento muito bom. Você precisa ter um posicionamento, que já já a gente vai entrar nesse assunto, que é uma especialidade do Matheus, que ele fala sobre os arquétipos, né? Isso. E esse posicionamento tem que ter uma cultura dentro da sua empresa. A sua empresa precisa estar organizada, limpa. Os funcionários entender a cultura da empresa, a filosofia da empresa, uniformes,
ter um padrão, layout. Gente, invistam em arquitetos de interiores, pelo amor de Deus. Invistam em especialistas. Como que você quer demonstrar que você é especialista se você não investe nos especialistas? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Esse podcast Não. aqui, quando a gente foi fazer, muitas pessoas falaram, não, cara, pega amadorzão. Eu falei, cara, eu não consigo. Mas é porque tem condição financeira. Graças a Deus hoje eu tenho dinheiro, mas não é isso que me fez ter dinheiro sendo amador. É sendo profissional. Então, poxa, por mais que isso daqui é um projeto, é um embrião ainda, mas, cara, eu já fiz certo. Peguei aqui arquiteto, projetou a sala, uma empresa de móveis planejado muito competente que fez aqui para nós, inclusive um abraço ao Unidecor. O pessoal que fez nossos tapetes aqui de couro, coisa mais linda do mundo. Inclusive, vou entrevistar aqui, vai ter um episódio com ele aqui também. Cara é bom. Então, assim, tudo foi planejado. Falei com um especialista de vídeos, que é o pessoal da Gobo, ali de Cruzeiro do Oeste, que atende aqui o Moarama com força. Cara, todo mundo foi estrategicamente colocado aqui na empresa. O Matheus vai cuidar aí do nosso tráfego pago. A ideia é que você já comece certo, cara. Faça certo. Tem pessoas que economizam no básico. Sim. Aí vai lá, tem um iPhone 16 Pro Max, comprou lá com Mota. Top, para produzir conteúdo, top. Investiu num aparelho legal. Só que na hora que entra dentro da loja, uma zona. Não adianta nada. Uma bagunça, vai filmar a bancada até vergonha. Tem até barata no chão. Então... Poxa vida. Tem que ter coerência. Sim, tem que ter. Isso foi uma coisa que eu vou até antecipar, gente. Tipo assim, não é puxando saco seu, tá? Mas quando a gente se conheceu, uma coisa que me encantou foi a sua mentalidade, a forma que você pensa. Porque assim, eu entendo, ok, se você tem dinheiro hoje, não é por conta do... Não, é a sua mentalidade. Você primeiro teve uma mente dessa forma, por isso você chegou onde você tá. Isso aí foi o que me encantou. Porque, cara, eu lembro até hoje, assim, que eu tô cortando assim um assunto, mas já falando, a gente se conheceu porque eu fui oferecer um serviço, a gente fez uma parceria, só que a sua entrega naquela parceria, meu amigo, você tá louco. Você ia junto, a gente filmou o hamburgão lá e você ficou todo o período ali participando do negócio, colocou a pele em jogo, e eu tiro o chapéu pra quem coloca a pele em jogo hoje. Tem que acompanhar, né, cara? Tem que fazer dar certo. Não adianta vocês... Depois que pegou um ritmo, tudo bem você acompanhar um pouquinho mais de longe. Isso. Mas no começo tem que acompanhar de perto. Não tem que falar. Inclusive é uma coisa muito legal aquele projeto lá. A gente vai falar sobre ele aqui também. Dá pra gente falar sobre ele. Mas, assim, pra vocês empresários entender, eu entrevistei inclusive aqui uma manicure. Olha que interessante, manicure. Hoje, o posicionamento dela é nail designer. Mas, cara, todas as manicures que têm talento, têm competência pra isso, por que não tá tendo o mesmo posicionamento com ela? Porque tem medo de investir. Medo. Pô, ela fez uma sala pra ela lá, quem entra lá, pô, móveis de primeira, ar-condicionado, água, de garrafinha pra servir pros clientes. Pô, que legal. Tem todo um ecossistema preparado pra receber público A e A e B. Assim, é o público dela. Aí tem pessoas que querem ser igual a ela, mas na hora que você fala, pô, a Maria, que é a Maria Correia, ela investe tanto comigo aqui na revista. Aí a manicure já fala, mas esse tanto que ela investe na revista é o que eu ganho no mês. Caraca, olha isso. Fala assim, exatamente. E ela investe isso comigo. E ainda sobra pra pagar os móveis, pra pagar energia, pra pagar isso, e ainda sobra pra ela. Por que ela consegue e você não? Olha aí. As duas são manicure igual. Mas uma teve muito mais discernimento de investimento, que não é só coragem, porque a coragem com falta de competência ela é loucura. Né? Então você tem que ter competências para ter coragem, para você fazer certo. E nada melhor do que você contratar especialista. Um exemplo clássico. Eu acho que ninguém aqui é louco de fazer a própria contabilidade da empresa. Acho que todo mundo tem um contador. Né? Pelo amor de Deus. Todo mundo tem um contador. Se você tem um contador, por quê? Porque ele é especialista nisso. Ele vai cuidar da tua contabilidade. Agora, por que nas outras áreas você não está contratando especialista? Porra, agora você abriu um leque bom, hein? Eu falo porque eu sou contador também, de formação. Cara, e é um trabalho muito específico. Só que aí, realmente, a minha questão era o que leva as pessoas a não contratarem um especialista nas demais áreas? Exatamente. Porque tá gerando uma autossuficiência muito grande na internet. Uhum. Só que daí, o que eu entendo? Daí você me passa uma visão, Rick, a respeito disso também, que eu acho que é muito válido pra quem tá assistindo. O empresário, ele tá esquecendo que ele é o especialista no negócio dele e tá querendo abraçar outras especialidades. Exatamente. Aí que é o erro do empresário. A pessoa, vou dar um exemplo de loja de roupa. A pessoa é dona de loja de roupa. Aí só porque ela sabe fazer um vídeo bonitinho, ela quer ser a criadora de conteúdo da loja de roupa dela. Se ferrou. Ponto. Se ferrou. Aí ela esqueceu o principal, que é o quê? Gestão, cuidar da equipe, vender, relacionamento, ver todo o restante.
Se você é esse tipo de empresário, assuma a função, então, de social media ou de qualquer coisa dentro da sua empresa e saia da gestão. Entrega para alguém que saiba, que seja competente. Ou vai para a gestão e entrega o marketing para quem é competente. Das duas, uma, senão vai dar errado. Uma coisa interessante, até, Matheus, de citar aqui, eu conheço muita gente, eu já vi muita gente quebrar, cara. Muita gente. Infelizmente, em 16 anos, eu vi muita empresa fechar. Uhum. E a grande maioria dessas empresas que fechou foi as empresas que me deu não. Olha, cara. E não é vaidade que eu tô falando, nem orgulho não, tá? Eu ia visitar essas empresas, eu falava, cara, seu projeto é massa. Porque eu não visito empresa que não é pra mim, já começo aí. Boa. Então, no meu plano de mídia, eu só visito empresas que faz sentido. E, galera, não é porque eu não tô te visitando que eu não quero que você na revista, tá? Se você tem interesse de divulgar na revista cá, pode falar comigo. A gente vai conversar e entender se faz sentido. É que muitas vezes eu não consigo acompanhar e entender o que tá acontecendo no mercado. Mas pode vir falar comigo, essa janela é aberta. Mas tem algumas empresas que eu acompanho e eu vejo que faz sentido. Quando eu chego lá e visito, eu entendo todo o negócio dela primeiro. Eu vejo onde ela está, onde ela quer chegar. Eu vejo se ela tem as competências mínimas para começar. E aí eu faço a oferta do meu negócio. A grande maioria que tinha muito potencial para explodir um arame, fazer um negócio revolucionar, já fechou. Cara, e o que você me diz, assim, aproveitando essa deixa, só pra gente continuar, o que gerou essa quebra dessas pessoas? Você chegou a dar uma analisada? Eu vou falar 3 fatores essenciais. Primeiro, medo. Então, não tiveram coragem de se expor nem buscando o digital, nem o off, que é a revista. Então, esse medo, com certeza, é o que fez as pessoas fecharem, o principal motivo. Segundo motivo, essa pessoa, ela muitas vezes entrou como um bico. Então, vou dar um exemplo de uma aqui, ó. Nem sei, chamava, acho que Fast Churros, o nome do negócio. Cara, mas era sensacional. Assim, um churros gourmet. Mas Nossa, muito que massa. top. Não lembro desse, não. Eu tentei comprar mais de 20 vezes. Eu nunca recebi um churros. Se você tá me assistindo aí, eu não sei quem é você. Eu tentei vender a primeira vez. Porque eu vi o produto, eu fiquei fascinado. Falei, pô, eu preciso pôr isso na revista. Então, a primeira vez eu fui como um fornecedor. Todas as outras vezes era como cliente. Caraca. E eu nunca consegui comprar. Ou seja, faltava um padrão de atendimento. Não tinha horário para abrir, horário para fechar, não tinha atendimento rápido. Nunca me responderam. Olha que loucura. E aquelas mensagens de visualização, tipo 2, 3 dias já apaga a mensagem do WhatsApp. Sei. Eles colocavam isso, a mensagem temporária. E a terceira, na minha opinião, assim, é escutar quem não tem que ser ouvido. Cara, agora você falou um negócio interessante, que agora a gente tá numa época que o que mais tem é conteúdo, né? E daí aí que tá o ponto, que a galera fica ouvindo tudo, Isso. Só que nem tudo deve ser aplicado. Cara, essa terceira, pra mim, é mais importante, tá? Ela é prejudicial a todos vocês, empresários. Se você tá escutando alguém falar mal de alguém, falar mal do Matheus, ou falar mal de mim, ou falar mal de qualquer outro, essa pessoa, você vai ser a próxima a ser falada mal, tá? Tá louco, cai fora. Ela vai falar mal de você também. E não só isso, normalmente são pessoas que não têm sucesso, cara. Como você vai escutar alguém que não tem sucesso? Pelo amor de Deus. Você tá dando ouvido a alguém falar, mas é péssimo, ele promete isso, não entrega isso. Cara, você tá escutando uma pessoa que... Quem que ela é? Entendeu? Qual que é o próximo passo dela? Sim. Ela só quer destruir o mercado, fazer, enfim, queimar alguma coisa. E ela tá tirando a tua oportunidade de crescer. Então, se você quer crescer, converse com pessoas que cresceram, que prosperam, que sabem fazer um bom trabalho. E aí sim você vai ter uma oportunidade de crescimento. Então, na minha visão, tá faltando muito isso nos empresários. As pessoas entenderem aonde ela tá, onde ela quer chegar e como que ela vai fazer para chegar lá. Usar um network competente. Quantas pessoas eu já convidei para ir no BNI? E o BNI é uma baita uma ferramenta, né? Aí as pessoas falaram, não dá, muito cedo, acordo muito cedo, olha que loucura. E aí, cara, entrou concorrente, tá arregaçando de fazer negócio, e aí a pessoa ficou para trás. O jogo mudou, na verdade, né? O jogo hoje é de relacionamento. Você tem um bom relacionamento, você consegue fazer um negócio e escalar o seu negócio. Exatamente. Antigamente a gente até poderia falar assim, ok, o jogo já pode ser de produto. Já não é mais de produto. Uhum. Porque sempre vai ter alguém que vai ter o mesmo produto que você, ou produto melhor, ou serviço melhor, ele tem que. Mas o relacionamento, que eu brinco com a galera hoje, eu falo assim, até com o pessoal que a gente trabalha, eu falo assim, gente, vocês têm que aprender a lidar com pessoas. Hoje, quem sabe de pessoas faz o negócio acontecer. Exatamente.
Você tem que aprender a lidar, tem que aprender a entender. E aí os empresários, eles precisam aprender a entender esse negócio e ler o mercado para poder se destacar. Exatamente. Ah, tem uma quarta coisa, Matheus, que eu lembrei. Manda. Esse é importantíssimo. Meu Deus, como é importante isso. Cara, fala a verdade pro seu especialista. Pelo amor de Deus. Para todos os setores. Fala a verdade pra contabilidade, ó, tô sonegando. Fala a verdade pro seu... Tem que falar a verdade. Por quê? Cara, ele já vai te preparar pro melhor cenário dentro do pior. Então, lógico, o pior cenário você já sabe qual que é. Então, o contador vai preparar o melhor cenário dentro do pior. Pra você já ter consciência do que pode acontecer. Mas pior que faz sentido. Fala a verdade pro seu advogado. Fala a verdade pro seu time comercial. Se não tem os produtos certos pra eles saberem como lidar com a situação, porque senão você coloca ele em jogo também. E fala a verdade pra sua equipe de marketing. Pelo amor de Deus. Cara, ó, Henrique, cara, eu tenho um sonho, mas eu não tenho dinheiro. Pô. Foi honesto pra caramba. A gente vai entender o caminho que a gente vai seguir. Eu já peguei pessoas que chegou em mim aqui, a gente conversa, daí o cara chega e fala assim, cara, quero capa. Aí eu explico. Então tá, a capa é um produto de conceito que vai te trazer posicionamento, credibilidade, mas é um investimento que tem que sair puramente do seu bolso, porque não é um investimento de retorno rápido. Aí dá 2, 3 meses, para de pagar. Poxa vida. Ah, Henrique, mas eu esperava um resultado e tal. Eu, cara, mas poxa, você tá investindo em posicionamento, é igual comprar uma roupa. Isso aqui é para ajudar a sua imagem. Vai melhorar a sua imagem em muito. Sim. Mas não quer dizer que você vai vender mais. O que vai fazer você vender mais são as suas habilidades. Agora, se você precisava de clientes a toque de caixa, pô, eu tinha outras campanhas, tinha cupom, tinha outras formas de fazer. Isso aí. E o cara não abriu o jogo antes. Cara, abre o jogo, fala a verdade, seja sincero, fala o que dá, o que não dá. Não tenha medo de falar o quanto você pode ou não investir. Porque muitas vezes você fica aí sempre se fazendo de vítima, e quem se faz muito de vítima atrai o pior pra ele. Sim. Já teve casos de empresário falar pra mim assim, eu falo, ó, então você vai ter que investir R$2.500, um exemplo. Aí um empresário de grande porte, tá? Aí o empresário olhar e falar assim, poxa, mas eu não tenho essa verba. Cara, é impossível pra mim, é muito caro. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, fala baixo. Ele falou, por quê? Falei, tem uns funcionários em volta de você, ele vai começar a achar que você não consegue pagar ele. Ele vai parar de trabalhar por aí. Ele vai trabalhar desmotivado porque ele acha que a tua empresa tá quebrando. Porque R$2.500, ele sabe que pra você isso não é nada. Agora, você falando, vixe, vai parecer que você tá quebrando. Então, às vezes, chega até a ser vergonhoso a pessoa falar que não tem um investimento ou não consegue fazer. Ou que não... E nunca é o momento, né? Você chega, então não é o momento. Essa é uma frase, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, Matheus, tô falando demais aqui. Que isso, tá ótimo. O que te fez enxergar o mercado do jeito que poucos veem? Cara, eu vou dizer assim que é conhecer um pouco mais sobre as pessoas. Isso aí mudou a minha concepção de mercado. Porque eu ficava entendendo o mercado como uma ferramenta, o mercado digital, digo, né? Uma ferramenta que existe lá, vamos fazer vídeo, vai... Não. Aí eu comecei a entender sobre pessoas. Aí mudou minha concepção. Legal. Porque a partir do momento que eu entendo que como o Rick funciona, eu sei que não adianta eu pegar uma estratégia que a Virgínia faz e aplicar para o Rick, por exemplo. Aí mudou minha forma de pensar. Tem muita gente que chega em mim hoje e fala assim, Matheus, ó, eu quero virar influenciador. Eu falei, que legal, beleza. Mas a pessoa, você olha pra pessoa, você vê que não leva jeito, cara. Eu já tive escola de música. Uma das coisas que eu fiz. Eu tive escola de música. E chegou uma pessoa lá pra mim que ela tinha um problema no braço, que o braço era um pouco mais travado. E ela queria tocar bateria. Cara, eu tive que chegar nele e falar assim, só que entendendo a pessoa, eu sei o sonho dele. Falei, cara, o seu sonho é bateria ou é música? Ah, não é música. Eu falei, então, o instrumento pra você, eu acho que é esse aqui, cara. Vamos mudar? Com todo carinho. Então... Aí mudamos. Aí ele viu que também não era. Falei, cara, então você quer ele trabalhar com música? Cara, por que você não fica no computador ali? Você é um cara inteligente, você mexe com tecnologia, por que você não é o cara que vai produzir toda a parte audiovisual da banda? Pronto, o cara se encontrou. E isso aconteceu dentro do mercado digital. Tem pessoas que chegam em mim e falam, Matheus, eu quero lançar um produto. Eu olho pra ele e falo, não, você eu comendo aqui, tá? Pode. A pessoa fala assim, Matheus, eu quero lançar uma mentoria. Só que ele não é um cara de mentoria. Ele é um cara de curso. Qual que é a diferença? Um curso, você vai lá, grava diretamente para a câmera e entrega isso. A mentoria, você vai acompanhar a pessoa, você vai ouvir perguntas. Porque tem gente que o perfil delas não é de ouvir pergunta, cara. Eu vou pegar o exemplo do meu irmão, por exemplo. Meu irmão é uma pessoa incrível. Só que é um cara direto e reto. Se você mandar uma pergunta para ele que não for inteligente, ele não vai ter tolerância para poder te responder. Ele vai responder na lata. Então ele não é um cara tão... Só que ele é um baita de um professor para ensinar.
Então, se tiver que ensinar assim, ele fala, beleza, mas uma mentoria já não é. Então, e essa visão das pessoas fez eu mudar a visão de mercado e ver o que às vezes as pessoas não veem. Que foi eu começar a olhar para uma pessoa e entender como ela faz. Só que isso exigiu uma preparação de eu começar a entender o comportamento, entender o olhar, entender a forma de como a pessoa anda, como que a pessoa fala, como que ela vai pensar. E aí isso vem de uma questão hereditária, né? Meu pai, ele gosta muito, sempre quis ser investigador da polícia. E eu peguei essa paixão dele. A gente veio seguindo isso. E quando eu fui crescendo, ele foi estudando sobre comportamento humano, eu também. E depois eu investi em arquétipos, estudei um pouco sobre arquétipo, como que funcionava, como que era a aplicabilidade dele. Adaptei isso para o marketing. Li toda uma parte da história de Cristo na Bíblia, que foi impactante para mim, porque a maior marca hoje do mercado é a Bíblia. É o livro mais vendido do mundo e a marca mais falada do mundo é Jesus. É a parte Então eu fui estudar o que ele fez. E aí lançaram a série The Chosen, que assim, é incrível. É muito boa, muito boa. E ali ele mostra muitas estratégias, cara. Você tá louco. Ali o fato de Jesus, ok, ele curou, ele caiu fora. Normalmente é o que a galera faz. As pessoas querem que as pessoas vejam o resultado e elas querem receber a glória pelo resultado. Eu tô entregando um ouro aqui. Se você fizer um resultado e você não querer agora a glória por ele, mas deixar que as outras pessoas falem de você, a fama chega na tua frente. Aí, meu amigo, a conversa é outra. E foi o que Jesus fazia. Ele curou e pum, subia. Aí o que as pessoas falavam? Mas quem te curou? Ele falou, foi um cara aí. Eu não sei quem que ele é. Aí todo mundo queria saber quem que é esse cara. Gera uma comunidade, gera uma ação em massa. Todo mundo quer saber quem que fez o milagre. Pô, sensacional, cara. Muito. Então, entender de pessoas e entender desses princípios aí fizeram com que eu conseguisse ter essa diferença hoje, tá? Isso eu posso afirmar pra você. E a idoneidade também, né? Sem dúvida. Então, assim, Jesus, por mais que ele tinha o poder de curar qualquer um, ele não curava qualquer um. Não. Isso aí é doideira. Porque ele respeitava o processo das pessoas. Exato. E respeitar o processo é uma questão interessante das pessoas entenderem que, poxa, não era do dia pra noite, tem um processo. Não, cara. Tem toda uma etapa a ser seguida. As pessoas têm que aprender a amar o processo, cara. Eu aprendi isso com meu pai numa viagem. A gente tava viajando pra praia, de Moarama pra Santa Catarina. Vocês sabem que é um trajeto. E, cara, eu tava dentro do carro, eu e meus irmãos. E toda vez a gente ficava assim, pai, tá chegando? Pai, tá chegando? Pai, tá chegando. É que nem o burrinho do Shrek, ficava falando. Ele olhou pra nós, ele parou o carro e falou assim, vocês conseguiram ver a cachoeira que tava lá atrás? A gente falou, não vimos, não. Ele falou, vocês viram aquelas montanhas que tava ali atrás? Você viu o canyon que tava lá atrás? Você viu... Eu falei, eu não vi nada disso. Ele falou, exatamente. É que você não tá aproveitando o processo, você tá preocupado só com o resultado final. Curtir a jornada. Que isso, aquilo ali virou o jogo pra mim, porque eu comecei a falar, peraí, eu preciso aproveitar a minha jornada. Principalmente a galera que tá assim, ok, eu tô começando, eu vou começar um marketing na minha empresa. Pô, você tá tão focado ali em, tipo, não, eu preciso ver o resultado imediato, que esquece que você tá crescendo, a sua marca tá sendo vista, as pessoas estão começando a olhar você na rua e já falar, eu já vi esse cara na internet. Só que não, eu tô focado. Calma, o resultado chega. Engraçado, cara. Quem me inspirou muito a essa parte aí foi o... Não sei se você já ouviu falar, o Poderoso Ninja. Não, isso eu não conheço, não. O Ninja? Não, isso não, moço. Cara, assiste os podcasts dele. Cara, sensacional, cara. Eu Sensacional. vou procurar isso aí. E ele fala, cara, eu não tô aqui pra ficar vivendo a vida de ninguém. Eu tô aqui pra viver a minha vida e curtir o meu processo. Nossa, que Cara, top isso. Meu Deus, cara, é surreal, assim. Eu aprendi isso também, a cultivar isso pra minha vida, né? Porque no nosso mundo do marketing e tudo mais, a gente faz muito pela empresa das pessoas. Isso. E faz muito pouco pela nossa. Então, vai ser a primeira vez que vocês vão me ver posicionar publicamente agora. Até uma estratégia não só digital, minha, com o Matheus, que já é uma coisa que eu já deveria ter feito antes, mas é uma questão, assim, de transbordo mesmo. Eu comecei a sentir pra mim, cara, eu preciso fazer. Porque eu sempre fui nos bastidores, sempre fui fazendo quieto. A revista sempre foi o pedestal todo. Eu nunca fiquei muito de me aparecer. E aí eu falei, cara, eu vou começar a curtir esse processo, porque eu já faço isso, mas eu só vou pôr uma coisa a mais, vou curtir o processo. Sim. E eu tô fazendo isso aqui com a maior paixão do mundo, gente. E eu vou te dizer, isso que você tá fazendo é de suma importância, eu acho que mais pessoas deveriam fazer. Sabe por quê? Que me perguntaram uma vez. Falaram, Matheus, por que tem tanto conteúdo ruim na internet? Porque, sim, por exemplo, eu sou médico. Eu entendo que muita gente tá falando errado, tem muita gente se machucando fazendo as coisas erradas. Eu falei, mas assim, sabe qual que é o erro? Não é aquela frase que o pessoal fala, né? O problema não é o silêncio dos bons, não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E eu falei exatamente isso, porque você não se posiciona, você não decidiu falar.
Por isso que eu acho interessantíssimo o que você tá fazendo. Você tá trazendo à tona algo que você viveu, que você tem experiência, e eu acho que mais pessoas deveriam fazer isso. Porque daí vai parar um pouco dessa galera ruim no mercado. Porque a gente tá se posicionando, a gente tá colocando conteúdo de valor realmente que funciona. Porque, cara, tem muita gente falando aí, tipo, vendendo, como ficar milionário. Só que ele vai ficar milionário fazendo esse curso. Exatamente. Isso aí. Quem tá fazendo o curso não quer dizer nada, né? Então, o detalhe é que a galera mostra uma imagem assim, você fala, nossa, tu fica impressionado, mas às vezes nem sempre é. Exatamente. É aquele negócio, a diferença de faturamento e de lucro, né? Qual foi o maior não que você já recebeu e que mudou tudo? Cara, isso aí, eu recebi tantos nãos, cara. Preciso ver qual que foi o pior, porque teve uma época, né, quando eu comecei a agência, que eu parei o carro ali, pra você ter ideia, no início da Paraná e subi a Paraná inteira, até batendo de porta em porta. Recebi muito não, cara. Mas eu vou dizer assim, o não que mais doeu pra mim, que ali eu virei a chave, foi o não da minha esposa. Aquilo ali chamou a atenção. Porque ela sofreu muito no início do casamento, porque como eu tava nessa doideira de fazer acontecer, eu dormia 3 horas por noite, eu não tinha tempo pra ela, era um negócio doido. Só que quando ela me deu um não, que foi relacionado a um negócio, que ela falou assim, eu não estou disposta a abrir mão de você. Aquilo ali virou jogo pra mim. Porque daí, sabe como que virou jogo na minha empresa? Porque eu comecei a falar assim, eu preciso trabalhar 20 para colher 80 e não trabalhar 80 para colher 20 mais. Então é o trabalho inteligente. Aí começou a mudar o jogo. Porque normalmente no início a gente quer abraçar tudo, né? Então, assim, esse foi o não que mais chocou, porque eu tive que aprender a entender que eu preciso trabalhar 20 para poder colher 80. Top. E não o inverso. Você já passou por alguma humilhação por cliente? Já. Você tá louco. Já. Eu acho que a pior delas foi... Esse aqui eu vou compartilhar, só não posso falar nome, que a pessoa é bem conhecida. Mas foi uma humilhação muito, muito punk, porque essa pessoa... A gente tava fazendo um negócio num e-commerce, e eu peguei um dinheiro emprestado, cara, pra investir em tráfego pra ela. Peguei 10 mil reais emprestado. Pra investir pra ela. Por quê? Eu sempre fui um cara bonzinho, cara. Bonzinho demais. Aí a pessoa falou assim, eu tô sem grana pra tráfego, e eu consegui nos relacionamentos que eu tinha, eu peguei 10 mil reais emprestado. Injetamos no tráfego. Só que a pessoa falou assim, dia tal eu já no boleto pra vocês pagarem com o que vocês venderem. Só que não tem como prometer resultado, cara. Tráfego é assim, o marketing é resultado de várias ações, só que nem sempre essas ações vão dar um resultado tão rápido. Você precisa testar, então não existe uma forma certa. E o que aconteceu? Investimos esses 10 mil reais e não voltou. E veio o dia de pagar o boleto. Aí eu cheguei nele e falei assim, e aí, vamos pagar o boleto lá? Ele falou, que boleto? Cara, aí eu falei assim, não, aquele lá que você autorizou pegar de empréstimo para poder fazer o tráfego, não autorizei nada. Onde você tem prova? Isso na frente das outras pessoas. Cara, sabe quando você fica sem chão? Você fala, não, peraí, como assim? Eu confio na tua palavra, irmão. Você tá voltando, e foi uma humilhação zona, assim, porque daí o que eu tive que fazer? Cara, eu tinha grana pra pagar? Não tinha. Nossa. Só que eu olhei pro cara e falei assim, não, a gente vai resolver isso aí, tá? Eu vou dar um jeito. Porque, cara, isso aí eu falei, é meu nome que tá em jogo. Isso tem uma coisa que eu tenho que zelar pelo meu nome. Só que ali foi uma humilhação terrível, assim, que aquele momento, sabe quando você fala, caraca, eu já sofri bullying na infância, mas isso aqui foi pesado. Entendi. E tá, esse foi um momento, assim, que me chocou. Claro que resolvemos, porque a pessoa olhou pra mim e falou, Matheus, você não tá mentindo, eu te conheço, cara. Isso aí pra mim foi muito válido também. Depois de toda a humilhação, a pessoa resolvemos, não tive que pagar tudo, paguei uma multa, mas não tive que pagar tudo, graças a Deus. Mas por conta dessa postura que eu tive, mas foi uma humilhação isso aí. Caraca, né? Meu Deus. Se tivesse começado do zero hoje, o que você faria primeiro? Essa pergunta é boa. Eu faria a primeira coisa que eu faria era ir pra internet, óbvio, gerar conteúdo. Só que antes disso, vou dizer, eu iria buscar relacionamento. Eu vou dizer pra você que o segredo hoje de 90% do meu resultado é pessoas. Pessoas. E 10% técnica. Mas eu iria buscar relacionamento com pessoas estratégicas. Legal. Pessoas que conseguissem me conectar com outras pessoas estratégicas. Esse seria o primeiro passo. Se tivesse começado do zero, seria isso. Legal. Qual foi o erro mais caro que você já cometeu, além dos 10 mil aí? Olha, teve um erro que eu cometi, caro também, que foi... Esse erro aí custou meu carro na época. Foi assim... Eu decidi construir minha casa, cara. E aí eu construí, claro que não foi um erro construir a casa, foi um investimento, eu entendo hoje. Mas como eu construí, eu tive uma ideia muito mirabolante, assim. Eu tinha um terreninho pequeno, eu falei, eu quero fazer 3 andares, cara. E ali acabou consumindo muito de estrutura, não tinha grana, me custou ali, eu tive que vender o carro para poder tentar pagar e parcelar em mais 40 vezes ainda para poder pagar. Isso foi relacionado à casa, mas um erro no marketing foi porque eu absorvi muito cliente
e eu esqueci de parar a campanha de tráfego. E detalhe, eu errei 3 zeros. Era pra ter colocado 10 reais por dia, eu coloquei R$1.000 por dia. Então, assim, teve esse erro da casa, mas o da casa eu resolvia. Nossa. Detalhe é quando é do cliente, cara. Mas pelo menos converteu venda? Não, mano. Nossa. Aí que tá. O cliente me mandou mensagem, Matheus, esse foi um, tá? Depois eu conto os outros. A pessoa falou assim, Matheus, vem um valor aqui no meu cartão e eu acho que tá errado, né? Ou você mudou a estratégia? Eu falei, peraí, quanto que deu no seu cartão? Ele falou, deu R$5.000 aqui. Eu falei, ai, nossa. Aí eu falei, eu fui dar uma olhada, graças a Deus que ele viu em uma semana. Eu falei, imagina se roda 10, 15, 20 dias, cara. Não, você tá louco. Daí isso me foi um baita de um erro. O outro erro foi que eu abri a conta de anúncio, na época quando eu tava começando, cara, e eu não mudei a moeda. Dólar. Começou a cobrar em dólar. E o dólar na época tava 6 e alguma coisa. Nossa. Eu colocava R$100 por dia. Era 600 pila. Cara. Era $100 na casa. E foi. Só que daí, assim, esses clientes eu comecei. Alguns, esse no caso do dólar, graças a Deus, trouxe um retorno. Mas o outro, cara, aí eu tive que negociar, fazer jogo de cintura pra poder pagar o cliente. Isso já não acontece mais, podem ficar tranquilos, porque a gente tem um processo de contingência diária agora. Sim. Então, por isso que todo dia a gente faz planilha. Quanto que tá gastando, quanto que tá investindo, o resultado que teve, pra não vazar erro, cara. Mas esse foi o erro mais caro que eu tive. Caramba. Como alguém pode se tornar uma autoridade sem gastar rios de dinheiro? Uma autoridade sem gastar dinheiro, primeiro, posicionamento. Posicionamento gera muita autoridade. E depois, repertório. Repertório é a sua vida. Se você aprender a usar a sua vida para poder criar histórias, você se torna uma pessoa de muita autoridade. Porque, assim, posicionamento, o que seria posicionamento? Seria você colocar na cabeça da pessoa aquilo que você quer que ela veja de você. Então, posicionamento é percepção. Então, você induz a percepção da pessoa sobre você. Então, induz da forma correta. Claro que tem muita gente que usa no mal isso, mas eu quero criar uma percepção pro Rick. Então, eu que crio essa percepção. Se eu deixo ele gerar qualquer percepção de mim, você vai gerar uma percepção errada às vezes. Entendi. Entendeu? Essa é a jogada. Então, aí eu quero que você perceba que eu sou uma pessoa de autoridade, então o que eu vou fazer? Eu tenho uma postura física, eu tenho uma postura verbal, eu tenho uma postura visual. Pronto, eu te gerei uma percepção. Você vai falar, caramba, esse cara, ele fala com firmeza, ele anda firme, ele olha no olho. Gerei uma percepção de autoridade. Na internet é a mesma coisa. Que eu gosto de falar pra galera, se você tá gravando, olhando pra tela, que é um baita do erro, você não tá gerando conexão visual. Então, olha pra câmera na hora de gerar. Isso é algumas estratégias. E depois vem, claro, a parte de repertório. O repertório é suas histórias, cara. Porque quando você conta história, não tem. Porque é fato. A pessoa vai falar o quê? De uma história que você viveu, que você tem de resultado. Então, quer gerar autoridade? Use seu repertório de forma intencional. Tipo assim, eu tô indo viajar pra Curitiba. Monta uma história que você pode contar. Eu gosto de trazer isso porque eu fui viajar agora pra Alphaville e no meio do caminho, eu pedi pra um colega falar assim, como que eu faço pra poder ter uma melhor agilidade lá no trânsito? Ele falou, pede pro ônibus parar numa central de atendimento do usuário que fica perto de Barueri. Faz isso. Beleza. Aí eu peguei, fui fazer no meio do caminho ali, liguei no interfone do motorista e falei pra ele, você pode parar pra mim? Ele falou, posso. Aí ele parou, só que eu acho que ele não entendeu o que ele falou, ele parou no acostamento. Aí eu peguei, desci do ônibus pra poder falar pra ele que era na frente. Só que na hora que eu cheguei no lado do ônibus, ele foi. Vazou. A sorte que eu tava no negócio. Só que daí, qual que é a jogada? A jogada é que eu tô contando uma história pra vocês. Obrigado. Tô contando uma história pra vocês que é um repertório meu. Só que eu poderia muito bem falar assim, então eu fui pra Barueri, acabou dando problema, o ônibus parou no acostamento e eu fiquei lá no acostamento. Só que eu gerei uma história nesse negócio. Ou seja, eu gero autoridade no que eu tô falando. Storytelling. Então, se você aprende a contar histórias, amigo, top. Esse é o jogo. Top. Vamos falar um pouquinho mais dos arquétipos, Matheus. O que faz uma marca ser inesquecível? Tá, vamos lá. Misturando, eu vou separar as coisas, tá? O que faz uma marca ser inesquecível, ela gerar uma memória e significado na mente da pessoa. Então, o que é uma memória e significado? É toda vez que você ver algo, você lembra de outra. Ou seja, você gera referência. Por exemplo, batata frita. Pô, você vai pensar, muitas pessoas pensariam em McDonald's. Uhum. Agora você vai falar um carro esportivo vermelho. Ferrari. Você vê como que é automático? Isso é memória e significado. Então, a pessoa se torna inesquecível quando ela consegue gerar uma memória e significado. Refrigerante preto, no Natal. Tem como. Coca-Cola. E a Pepsi? Não. Cerveja verde. Tem a Heineken, você entendeu? Então vai gerando. Então a memória e significado nada mais é do que você gerar uma fixação na pessoa diante de alguma coisa. Então eu faço muito isso com a minha marca. Então eu tenho aqui a cor verde.
Então, toda vez que a pessoa vê a cor verde, lembra de mim. Porque, cara, eu fiz uma jogada de fixação que foi onde eu fiquei usando por uma semana verde em tudo. Então, eu usava short verde, camisa verde, meia verde fluorescente, ia no shopping, vou passar uma vergonha lascada. Só que gerou uma memória significada na mente das pessoas. Então, toda vez que alguém via um carro verde fluorescente, mandava uma mensagem pra mim, vi uma Lamborghini aqui verde, parece com você. Isso gerou uma memória e significado. Agora eu preciso atrelar a cor a posicionamento de marca. Aí eu comecei a falar de posicionamento de marca, mostrando uma determinada cor. Então, isso vai gerando a pessoa vai se tornando inesquecível, entende? Certo. Tá? Essa é uma das formas. A outra forma, ela gerando alto impacto, que é o que o Pablo faz. Então, o que é o alto impacto? Ele fala algo que ninguém tá esperando, de uma forma tão impactante que a pessoa choca. Por isso que ele falou, vai cuidar da tua vida. Ele foi o primeiro cara que começou na internet a ser grosso. Ele falou, peraí, tá falando isso pra mim? Ele foi um político que arrebentou, né? Então, por que ele arrebentou na política? Porque ele trabalhava com alto impacto. Ele falava que ninguém tava querendo... Todo mundo tinha vontade, ninguém tinha coragem. Uhum. E outra coisa que ele fez que é muito interessante, que gera também a fixação de marca, é a repetição. Então tem duas estratégias que a gente usa, de alto impacto e repetição. A repetição nada mais é do que você ficar repetindo um jargão. Bananinha. Entendeu? Bananinha. O M, faz o M. E é uma fixação tão louca que como que faz o M? Né? Faz um M. Pô, o cara gerou uma fixação simbólica. Tipo assim, quem que é essa marca aqui? Não sei se você lembra. Qual? Essa marca aqui, ó. Simbólica. Sim. É um banco. É o Itaú. Itaú. Nossa, você tá vendo como que é assim? E por quê? Eles ficaram no comercial fazendo isso aqui, ó. Uhum. Desse jeito. E foi gerando fixação de marca através da repetição. O alto impacto é o choque. Então, de vez em quando você vê uma pessoa aparecer mostrando o corpo. Tipo, por exemplo, se a gente for pegar a Luísa Sonza. Aquele clipe dela, que ela usou sangue, assim, uma simulação de sangue, chamou muita atenção, porque é alto impacto, você choca. E tudo que você choca gera fixação, porque é que nem um acidente. A pessoa, pum, bateu, ela choca. Filme de terror, como que funciona? A pessoa tá lá, pá, estoura. Alto impacto. A Anitta, né? Quando ela assume o que ela realmente é. Mesmo sendo uma artista nível global, ela assume quem ela é e pronto. É isso. Pronto. Eu sou isso aí mesmo, gosto, um monte de gente e pronto. Aí a gente já foi pra posicionamento. Uhum. Mas assim, gerar essa fixação dessa forma. E os arquétipos, o que eles são? Os arquétipos são uma ferramenta para você poder montar essas estratégias. Nada mais é que isso. Então, como que eu definiria arquétipos? Ele é um conjunto de símbolos que representam comportamentos. Certo. Se a gente for entender na parte psicológica do negócio, todas as pessoas têm os 12 arquétipos dentro de si. E quando ela vai crescendo, ela vai amadurecendo e vai sobressaindo um ou dois, no caso. E esses arquétipos eles vão trazer uma linha de comportamento. Então, esse foi um estudo que foi feito que todas as pessoas do mundo que elas tenham a tendência à liderança, a resultados, elas têm perfil de governante. Ele é paralelo com o Enneagrama? Isso ele trabalha em conjunto. Eu gosto de dizer que ele trabalha em conjunto. Legal. Porque um complementa o outro. Da mesma forma que com o DISC, que é o dominante, influente, conforme estável. Ele trabalha tudo em conjunto. Até mesmo a parte de temperamento, linguagem de amor. É muito interessante entender sobre você mesmo e sobre os outros, né? Fica mais fácil até de você se comunicar, se relacionar. Porque assim, quando eu me interessei por isso, foi por conta realmente também do Pablo. Por quê? Eu fui entender assim, ok, esse cara tá estourando. Por que ele tá estourando? Porque eu assisti o vídeo dele no início, ele não falava daquele jeito. Ele era calminho, ele terninho. Só que depois do nada mudou. E aí eu fiz a formação com o cara que fez isso pra ele. Aí o cara falou assim, não, o Pablo ele é intencional em tudo que ele faz. Então a gente falou pra ele, ó, você tem que ser mais grosso, você tem que falar essa frase, você tem que usar esse tipo de roupa. Aí eu falei, mas por quê? Aí os caras definiram, ó, o arquétipo dele predominante é o arquétipo do governante. Só que o governante não tá chamando a atenção, a gente vai precisar posicionar ele como fora da lei. Falei, tá, vamos estudar sobre isso. Aí eu fui entender, o fora da lei é aquele cara rebelde que não segue regra, que normalmente vai ter as próprias leis, ele vai chocar todo mundo. Entendi. Você entendeu a jogada? Aí tem um amante, que é o cara que é mais sensual, o cara que tem um tom de voz mais baixo, olhar 43. Aí tem o Ricardo Martins, que é um cara que usa esse arquétipo do amante para poder vender. Então ele vai mostrar mais físico. Mulheres vão acabar... A Mary Monroe, acho que é assim que fala o nome dela. Ela usava o arquétipo do amante puro. Uhum. Então ela traz essa tendência de encantamento. É um baita de um vendedor. Quer um vendedor bom? Pessoa que tem o arquétipo do amante. Uhum. O cara vai encantar a pessoa. Você vai ficar... Nossa, eu fico 2 horas conversando com ele. Mas é uma pessoa que vai te seduzir aos poucos. E todas as pessoas têm isso. Então eu comecei a estudar isso e adaptar para dentro do marketing para começar a surtir mais resultado. Que legal, cara. Depois eu quero saber o meu. É interessante, cara. Interessante. Inclusive, teve isso aqui eu preciso contar, cara. Desculpa, vou ter um tempinho. Porque depois que eu comecei a entender isso, eu comecei claro, a ler as pessoas, mas para poder ajudá-las também. Então teve um caso uma vez que eu tava atendendo uma pessoa e ela tava me seduzindo, cara.
Inconsciente, porque a pessoa tinha o arquétipo predominante do amante. Então, basicamente, o que ela fazia? Ela se aproximou e ficou assim, conversando comigo desse jeito. E abaixava, daí o cabelo caía, ela ficava se passando a mão no cabelo. Aí eu olhei pra ela e falei assim, ó, seguinte, vamos lá. Ó, você tá tentando me seduzir inconscientemente. Porque o seu perfil é esse. Se o seu marido entrar na sala, pode dar problema. Então, o que eu já tô te adiantando? Cuidado com isso. Então, eu vou te ensinar a lidar com isso. Cara, vendi na hora, fechou o contrato na hora. Por quê? Ela entendeu o perfil dela, entendeu os poderes e também os pontos fracos. E isso gerou uma empatia. E ela falou assim, cara, eu preciso aprender como lidar pra eu não fazer isso conscientemente. Que legal. Tá entendendo? Então, hoje, o que eu faço? A pessoa tá chegando até mim, o que eu vou fazer? Eu vou mapear ela inteira, entender qual que é o perfil dela e vou lidar com ela da forma que É mais fácil direcionar a conversa. é muito mais fácil. Que legal. E como diferenciar uma marca forte de uma marca que só faz barulho? Nossa, agora você pegou, hein? Cara, uma marca forte, ela vende, vou dizer assim. Não vende. As pessoas querem comprar, é diferente. Então, as pessoas, elas querem ter aquilo. Vou te dar um exemplo, Pepsi e Coca-Cola. Pepsi faz barulho. Coca-Cola vende. Mas eu não vou usar que ela vende. As pessoas querem Coca-Cola, é diferente. Então, eu vou dizer que isso é uma marca forte, porque as pessoas querem ter... A Coca cria desejo, a Pepsi... Pepsi você tem que forçar. Quer fama. Entendeu? Aí vamos pegar outro exemplo de carro. Pô, quem que não quer ter uma BMW? Sabe um exemplo legal também? Talvez seria aquele Dolly. O Dolly fazia muito barulho, né? O Dolly Guaraná. Cara, agora você foi... Nossa, você foi longe. Cara, a Dolly fazia muito barulho. É, eu lembro aquela disso. musiquinha. Nossa, você tá louco. E assim... Só que não era compatível com o produto, era, né? não, tipo, não era fazia barulho, mas o produto Não, você tá louco. não... É aquele negócio, eu fazia um baita do merchan, produto ruim. É. Desculpa, Dolly. Mas assim, não é... Não, mas é ruim mesmo. Não, a qualidade não é tão boa. E não adianta você querer competir com o Guaraná. E ela queria ir pra um público que não era dela também. Não. E aí que tá. Agora você falou um negócio certo. Quando a gente fala de posicionamento de marca, não adianta eu falar assim, eu vou atender o público do bairro, de terno. Mas não faz sentido. A galera de bairro é o jeitão deles. Eu, inclusive, tenho um cliente que eu fiz a estratégia de posicionamento dele, que é um cara de bairro. E qual que era? Eu falei, irmão, você vai gravar vídeo de short. Você vai falar em gíria. Não adianta você falar todo formalzinho com o pessoal do bairro. Ah, pessoal, mas pra eu gerar autoridade, eu tenho que estar de terno? Não. Depende pra quem. Depende das pessoas. É por isso que tem que ter essa visão. Porque senão a pessoa vai falar assim, ai, o fulano de tal tá milionário usando terno. E vai querer usar terno. Qual arquétipo você vê sendo mais utilizado no mercado? Governante e amante. Vou usar o mago agora, que tem muita gente usando. Porque assim, É o mago. o mago, ele é misterioso. Ele é o cara que gera mistério. Normalmente são aquelas pessoas que fazem vídeos um pouco mais escuros. Elas tendem a usar roupa mais escura. Então, são pessoas que elas vão falar mais... Tem quantos arquétipos? 12. 12. 12 arquétipos. Legal. E o mago é um dos mais usados também, porque o mago ele tem soluções mirabolantes para tudo. Tem muita gente usando porque o mago ele atrai. O mago sábio atrai. Só que o mago é mais por conta do mistério. E as pessoas gostam de mistério. Então, e o amante é por quê? Porque o amante ele é sensual, ele traz essa linha de um pouco mais exposta. O governante ele já é mais imponente. Então, automaticamente as pessoas usam muito. Só que, vou te dizer uma coisa, o arquétipo não é que nem Pokébola, que você vai pegar, jogar lá e vai escolher seu Pokémon. Tem muita gente que fala assim, eu quero ser o arquétipo... Já é intrínseco. Não, já tá dentro da pessoa. Aí você treina pra ser outro. Imagina, se eu vou pegar o seu perfil, tá analisando você tem o perfil do governante. Adianta eu chegar em você e falar assim, você vai ter o bobo da corte, eu quero que você comece a lidar com o bobo da corte. O que é o bobo da corte? É a pessoa intencional, só que ela usa brincadeira. Mano, não dá pra imaginar você, o cara engraçadão, brincando. Fazendo dancinha. Não faz sentido, entendeu? Não, sem chance. Tá entendendo? Só que é assim, a mesma coisa que pegar uma pessoa que faz dancinha, que é o cara da brincadeira, pega o Whindersson Nunes. Aí sim. Tipo assim, pega o Whindersson Nunes e fala pra ele ser um governante, por exemplo. Não vai, cara. Vai. Entra em depressão na hora. Não dá. É o cara, é o jeitão dele. Então tem muita gente fazendo isso na internet virando um personagem. Entendi. Bacana. Qual a maior mentira que contam sobre o tráfego pago? Que dá resultado rápido. Cara, a pessoa que fala assim, se você investir R$1.000, você vai ter 1 milhão em retorno, é mentira. Não tem como você prometer resultado dentro do tráfego pago, a não ser alcance. Vai ter alcance? Vai. Pessoas vão ver seu anúncio? Vão ver o anúncio. Agora, vai vender? Eu tenho três questões legais do tráfego pago para falar. Manda. Primeiro, tem que saber usar. Interessante. Tem que saber usar. Se você quer realmente venda, alcance ou talvez reconhecimento de marca, que tem também essa opção, né? É que o alcance e reconhecimento de marca, eles são semelhantes ali. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui com o nosso podcast.
a gente vai trabalhar muito a questão do alcance, porque eu quero que as pessoas vejam o podcast. Não espero um retorno financeiro disso, vender isso. Então eu tenho consciência que é uma grana que só vai. Não é uma grana que vai e eu tô esperando voltar. Segundo mito do tráfego pago. As pessoas, elas querem impactar, um exemplo, Moarama região. E elas querem jogar, tipo, milhões de reais no tráfego pago. Não faz sentido. Que não faz sentido, porque vai se tornar enjoativo. A frequência vai ser muito alta e as pessoas vão bloquear os anúncios. E muitas vezes não vai vender. E aí a terceira cara, você muitas vezes tá dando muito dinheiro lá pro Zuckerberg que nunca vai entrar no teu comércio. Então pense também nos canais locais da sua região, da sua cidade. Então muitas vezes o tráfego não é a solução. Muitas vezes é uma ação combinada de tráfego junto com uma revista, uma rádio, uma TV local, alguma coisa. Ações combinadas vão te gerar mais resultados e o dinheiro fica aqui, na nossa cidade. Então, um lado bairrista meu, ele não joga contra o tráfego, mas ele joga de uma forma mais inteligente com o tráfego. Então, o tráfego pago, na minha opinião, as pessoas não sabem usar e elas querem milagre. Não, isso elas querem um milagre. Nossa, eu vou fazer tráfego, agora eu vou fazer tráfego. É porque eu acho que eles não entenderam ainda o que é o marketing, em tese. Eu vou usar o termo marketing, tá? Mas não seria. Mas seria uma campanha. Porque a campanha envolve todas as mídias. Uhum. Então, quando as pessoas falam assim, Matheus, eu quero fazer tráfego para vender, eu falo, peraí, você tá fazendo quantas mídias juntos? Uhum. Porque senão não adianta nada. A pessoa tem que ter um conjunto, que nem você falou. É interessante porque a mesma coisa que eu rodo no tráfego, eu tenho na revista, eu tenho no meu flyer e tudo mais. E vai fazendo isso. É uma ação. É uma ação em conjunto. Exato. Tem que existir. Agora, se a pessoa vende produtos a nível Brasil... tudo não, é outra pegada. Aí é tráfego, aí é a solução mais barata mesmo. É porque vamos parar pra pensar. A pessoa tem um e-commerce. Qual que é o melhor caminho pra ela? Ok, o tráfego. É o tráfego. Mas agora eu tenho uma loja local. Nem você tem que usar o tráfego. Aí o também. cara da loja local quer que as pessoas locais comprem dele e ele investir no tráfego. Não faz sentido. Não se sabe, tem que ser uma ação em conjunto. Não faz sentido o cara ficar só dependendo disso. E detalhe, querer um milagre, né? Nós vamos fechar essa questão do arquétipo aqui. Vai ser o episódio 1, mas com o Matheus vai ter episódio 2, viu, gente? Eita, vai ter a parte 1 e a parte 2. Já vamos deixar a parte 2 marcada, vamos, viu? Inclusive, eu acho que a gente consegue gravar mais tarde aí a parte 2. Vamos lá. Como que uma marca pode dobrar seus preços sem perder clientes? Dobrar os preços sem perder clientes? Cara, essa foi boa, hein? Dobrar preço sem perder cliente. Eu vou dizer assim que eu faria hoje de posicionamento. Uhum. Eu mudaria minha postura. Uhum. Porque daí o cliente ele vai ver o valor que eu tô tendo. Assim, como que eu falo? O que é mudar a postura? Às vezes fica muito abstrato. Mas o que seria mudar a postura? Seria melhorar meus produtos e serviços, agregar alguma coisa nesse detalhe. E detalhe, aí em mim, eu gerar uma nova postura. Uhum. Eu falo pelos meus clientes. Os meus clientes, eles viram a minha forma de se vestir, a minha forma de comunicar, o conteúdo que eu tinha, as minhas atualizações. E eles falam, caramba, o Matheus tá A entrega mais. É outra, né? A entrega é outra. Uhum. Então, assim, claro, vai chegar um limite. Não, cara. As pessoas elas vão começar a querer você. Uhum. Então, vamos dizer, se quer duplicar o seu valor, se torne raro para o seu cliente. Exato. Boa, se torne raro. Se tornar raro seria o ponto-chave. Qual estratégia funciona para qualquer tipo de negócio? Para qualquer tipo de negócio? Olha, pensando aqui no conceito geral, além da parte da estratégia de posicionamento de marca, que é um negócio geral, vou usar para você que é a estratégia de você entender a dor do seu público e trabalhar ela. Essa é uma estratégia 100% que as pessoas não veem. O que seria essa estratégia? Perguntar mesmo. Uhum. Qual que é a sua maior dor? Uhum. Às vezes muita gente não faz essa pesquisa, que foi um negócio interessante que você falou. As pessoas precisam pesquisar e entender o público dela. Que eu sei, se eu te perguntar, Rick, quem que é seu público? Você vai saber dizer. Uhum. Mas pergunta para os empresários aqui, pega a Avenida Paraná. A maioria não sabe. Então essa estratégia funciona para todos. Pergunte qual que é a dor do seu público e resolva a dor dele. E tem gente que quer atender todos os públicos. É impossível. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não se misturam. Os públicos não se misturam, não adianta. Não faz sentido também. A pessoa, ok, eu vou atender um público A e um público C. Você acredita que até em mercado existe isso? Sim. Mercado, cara. Você vai em Cascavel, você entra na rede de festival, é um público. Você vai no Guarani, é outro. Você vai no Mufatão, é outro. Até em mercado. Tem gente que atravessa a cidade, que tem 10, 15 mercados no caminho, pra ir no mercado específico, porque lá se sente bem e lá é o mercado que ela quer comprar. Sim. Então até para mercado tem público. Então, poxa, é o mesmo produto, é as mesmas marcas, mas o ambiente é outra coisa, a frequência é diferente e quem quer alcançar uma frequência diferente tem que mudar de local. Caraca, agora você abre um leque de frequência, isso aí é um outro assunto que a gente precisa conversar. Não, parte é um dois, negócio de alto nível. Parte 2 é falar de frequência. Isso é frequência interessante. Só vou ter mais 3 perguntas aqui para você. Boa. E aí a gente encerra esse episódio para não ficar tão longo. Por que alguns negócios gastam fortunas em anúncio e não vendem?
Eu vou dizer assim pra você. Que ele não identificou-se o mercado dele. Tá? Porque tem mercado que não faz sentido o cara soltar na internet. Com tanta força. Tem que estar na internet. Eu acho que todos têm que estar na internet. Certo. Mas às vezes ele investiu errado. Tá? Outra questão que faz o cara investir fortunas e não ter resultado é a estratégia errada. Eu concordo. A estratégia é totalmente errada. Porque não adianta eu Sem falar estratégia. assim, eu vou falar assim, ó, meu produto custa 20 mil reais e eu tô usando uma estratégia para vender produto de low ticket, que a gente chama, que é o ticket baixo. Que seria? Só para você entender a diferença. Um produto de baixo ticket, eu posso fazer um anúncio, tipo assim, olá, tudo bem? Meu nome é tal, o meu produto é esse, compra. Pronto, a pessoa vai comprar porque o preço é baixo. Ou às vezes ela não precisa nem fazer vídeo, ela vai fazer uma arte escrito lá e vai vender, porque é R$ 9,90. Não tá despertando desejo nenhum, só preço e pronto. E aí o cara quer vender isso, quer fazer a mesma estratégia com produto de 20 mil reais. Não vai faz vender. sentido. Então a estratégia errada ferra com muita gente. A galera faz assim, eles pegam a estratégia de vender um celular para poder vender uma mentoria. Ou pega para vender uma estratégia de vender um curso para poder vender uma cirurgia. Não faz sentido. Cara, eu fiquei doido com uma estratégia que eu vi da Ferrari. Comecei a olhar umas Ferrari aí, mas só por curiosidade, né? Outro aí, nível, né? Eu falei, pô, que legal, cara, puro sangue. Cara, que carro lindo, maravilhoso. Fui lá pra ver como que faz pra comprar puro sangue. Cara, você tem que primeiro ser cliente Ferrari. Você já tem que ter alguma Ferrari. Exato. E depois de você ter alguma Ferrari, você vai ver se é convidado a comprar uma puro sangue. Olha a escassez que os caras geram. Você não consegue comprar puro sangue se você Exato. quiser. Fala, hoje eu tenho a grana, vou ganhar na Mega Sena. Não compra. Esquece. Não adianta. É que nem o Rolex, o Patek Philippe. Pô, achei sensacional. Porque daí aquilo me deixou mais com vontade de ter uma puro sangue. Ele falei, caramba, o dia que eu ganhar numa Mega Sena eu vou ficar muito rico. Mas é isso que a galera comprar a Ferrari primeiro. Porque assim, o que a galera faz? Ela joga um monte de dinheiro aleatoriamente, sem estratégia nenhuma, não pensa, não faz otimização de dados, que é uma outra coisa. E detalhe, elas não estão dispostas a fazer o que é necessário fazer. Porque se a gente for falar assim, a pessoa quer fazer, não, nem sempre elas querem. E detalhe, tá? A Ferrari nunca chegou em mim. É isso. Eu fui até ela. Já é uma marca Acho que ninguém aqui nunca recebeu um anúncio da Ferrari. Não recebe. Entendeu? Essa é a diferença. Então é super interessante. Inclusive na Fórmula 1 eles despertam muito desejo. Sim. Eles despertam desejo através do carro que tá na pista e também nos anúncios ali, tipo a Rolex. O anúncio offline que tá ali. Mas é transmitido em quantos canais? Então não é realmente a forma de posicionar, a forma de estratégia, a forma que você quer chegar no teu público-alvo. Qual é a armadilha invisível que faz marcas fracassarem? Armadilha invisível, que tá, isso é interessante, que a galera não tá vendo. O que a galera não tá vendo? Vocês não estão vendo que o mercado tá mudando e as pessoas estão mudando. A gente tá trabalhando com geração Z e com geração, vamos pegar Z, a Millennium e a Z, que são as mais atuantes no mercado hoje, tá? E a gente tá com uma geração Z que é totalmente oposta à Millennium. É uma galera que eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí pra nada. Só que daí o que acontece? O mercado não tá se atualizando. Então isso é o que faz muita marca fracassar. Vou pegar o exemplo da Kodak, eu até postei na minha rede social. A Kodak nunca imaginou que as fotos seriam digitalizadas. Não, a gente é player do mercado, o negócio tá bombando, o negócio tá crescendo e tudo certo. Não observaram que o mercado tava se atualizando e eles estavam ficando para trás. O que aconteceu? Cadê a Kodak hoje? Sumiu. Exatamente. As locadoras de filme nunca imaginaram que ia sair um streaming, que a pessoa ia lá pagar o valor que você pagava por uma fita cassete antigamente. Pra ter acesso a tudo. Então, o que eu posso falar pra você é o seguinte: se Spotify. Spotify, cara. É super interessante. Então, o que eu vou dizer assim, que é invisível. As pessoas não veem o quão sutil é a evolução do mercado. Então, por isso que é interessante você ter ao seu lado uma empresa ou uma pessoa que vai estar pensando isso por você. Legal. Que é um diferencial. E o que faz alguém comprar sem pensar duas vezes? Cara, aí é valor. Aí realmente a pessoa ela viu o valor em você. A pessoa ela confia em você. Isso aí entra um negócio que eu falei. Gerar uma memória e significado na tua mente. É que nem, por exemplo, cara, a pessoa ela vai criticar, vai perguntar, pedir desconto pra Rolex? Não, esquece. Ela precisa ter um Rolex. É da mesma forma que a pessoa vai... pedir desconto, o Rolex nem vende mais pra ela. Nem vende. Não quero você. Porque assim, as pessoas elas desejam ter aquilo. Então isso a pessoa não pensa. Então se você faz a sua marca ser desejada, acabou. Até uma estratégia legal que a Louis Vuitton criou. Existe clientes VIPs da Louis Vuitton. Boa. São clientes que gastam $200 mil por ano com a Louis Vuitton. E esses clientes eles têm acesso à coleção antes de ir para a loja. Então eles lançam a coleção primeiro para os clientes VIPs antes de ir para a loja. Ou seja, aquela pessoa que quer conhecer a coleção antes de todo mundo tem que gastar $200 mil com eles por ano. Pronto, gerou escassez. Sensacional. Sensacional. E aí o senso de comunidade, tá? Isso é interessante.
Então, a parte da... A pessoa nem pensa duas vezes. Ela vai lá, ela compra Louis Vuitton e acabou. Então, esse é um dos pontos super... Isso aí falou um negócio interessante, eu não tinha comentado, mas a questão de senso de comunidade, quando você gera uma comunidade, a pessoa ela quer se sentir pertencente. Porque, eu vou dizer, a moeda do momento, ela era atenção e hoje é retenção. Então, quanto mais você retém a pessoa, mais ela vai ser fiel à sua marca. Então, se você gera, que nem no caso da Louis Vuitton, ela gerou um senso de comunidade, a pessoa fala, cara, eu preciso pertencer a esse grupo. Eu vou fazer de tudo que é necessário para pertencer a esse grupo. Exatamente. E é uma sacada muito legal que você fez com os vouchers. Você gera um senso de comunidade. Exatamente. Eu preciso ter a revista porque, pô, tem um voucherzinho lá, a pessoa, pô, quero pertencer. É um benefício. Aí o empresário que não tem, ele vai falar assim, eu preciso ter para eu ter o meu voucherzinho aqui também. Exatamente. Você gera o senso de comunidade, a pessoa compra sem pensar. Cara, e também não penso duas vezes em comprar produtos da Mota iPhones. Obrigado, meu amigo Diego, que confiou no nosso trabalho aí, tá patrocinando o nosso podcast. Cara, e de verdade, ele gerou uma confiança tão grande comigo que realmente não penso duas vezes, cara. Trocar meu celular, qualquer aparelho meu, produto Apple, é com o Diegão. E o Cláudio Abos Doces Salgados, que eu sei que eu também não vou ficar na mão, porque é um cara que o produto dele é maravilhoso, ele atende muito bem, pontual, variedade do cardápio é gigantesca, tem produtos para todos os tipos, tanto bolo, salgados e doces. E a Filato Bene, marca que veste líderes, a gente falou muito posicionamento, cara. Se a pessoa quer se posicionar, olha lá o vídeo do Léo passando ali do lado. Não tem como, cara. O cara tem que começar pelo autocuidado, pela imagem dele, né? O cara tem que estar bem alinhado. Não adianta nada o cara parecer um mendigo e querer vender um produto de 20 mil, igual você falou. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Mas vai ter a parte 2, meu irmão. Muito obrigado por você ter vindo aqui. E logo mais gravaremos a parte 2. Que bom, gratidão, Rick. Tamo junto. Tamo junto.